Estou indo sentido São Caetano, tá tudo parado. Delamare tá parado, alagada. Esquina com a Guido ali tá tudo alagado. Eu peguei aqui a Estrada das Lágrimas para ir para São Caetano e tudo parado. Tudo parado, não tem para onde correr. Quem for para São Caetano, eu recomendo, se puder esperar um pouco aí, vai ser uma boa, viu? Não tem para onde correr aqui não. Região Abraço. Do ABC. Valeu, obrigado, amigo. Região do ABC fortemente atingida pelas chuvas. Opa, eu tô aqui na Marginal, aqui debaixo da Ponte do Socorro. O rapaz falou aí da Cidade Dutra que tava chovendo, mas parou lá. Aqui tá caindo de balde. Guido Calói, aqui da Ponte Transamérica, até chegar lá no Socorro, lá praticamente, tudo parado também, tá? Eu passei por cima da ponte aqui, da Guido Calói aqui, por cima, para pegar a Marginal aqui. Por enquanto tá bom aqui, mas a chuva, olha o barulho. Lemos, Zona Sul. Valeu, amigo. Tá feia a coisa, claro. Eu tô olhando aqui a região da Guarapiranga, um pedaço da Guido Calói, tudo completamente travado. E a Marginal, antes, a Pinheiros, para quem vai para Interlagos, tudo completamente congestionado desde antes da saída do Cebolão, né? Desde o início da Marginal. Mais mensagens. Boa tarde, Ronald. É Luiz Henrique de Santo André. Estou aqui na Mirante Delamare, sentido São Caetano, perto da Guido Alberti. Tudo parado. Tem uns 20 minutos parado o carro aqui, encheu e não tá passando carro nenhum. Obrigado, amigo. Boa tarde, Band. Aqui é o Valdecir. Estou circulando na rodovia em Utibiriçá, no sentido Riacho Grande e Suzano. Muita chuva, pista escorregadia e o excesso de veículo. Redobre a atenção ao circular por aqui. Obrigado pelo relato, valeu. Obrigado a você que mandou mensagem para o 99904-8756. O melhor recado, porque eu posso falar, escape desse alagamento por essa via, ou escape desse caminho por ali, por aqui. Você pode se livrar de um, vai encontrar outro e vai ter extrema dificuldade para conseguir chegar no seu objetivo. Se você puder retardar a sua saída, é a melhor escolha. Retardar a saída agora é a melhor escolha. Tanto para automóvel, para quem vai dirigir ou quem vai de passageiro, ou para você que vai fazer uso do transporte público. Tenha atenção, tenha cuidado antes de colocar o carro na rua ou você sair andando pela rua para poder ir até terminais ou pontos de ônibus ou estações da CPTM, de trem ou do metrô. Tome todo o cuidado, por favor. Zaidan Manuel, um grande abraço, obrigado pela companhia. Eu encontro vocês no dia 26, viu? Ih, rapaz, caiu o sinal? Acho que caiu o sinal. O Zaidan até mandou uma mensagem aqui, não deu para ouvir, mas deve ter caído o sinal. De qualquer forma, estão ouvindo pela nossa transmissão pelo YouTube ou pelo rádio. Um abraço para vocês, amigos. Sentirei saudades. Em breve estou de volta aí. Um beijo para a Júlia também, para a Júlia que vai estar conosco ao longo dos próximos dias também. Não acontece na semana que vem, tem um dia que você vai estar... Acho que sim, perdi até a conta. Não? A Júlia vai estar no fórum segunda-feira. Isso, no fórum segunda-feira. Já estourei o horário? Ah, bom, por causa das férias. E a Maria Eugênia Cotait, sim, estará conosco na partir da segunda, já com o Danilo apresentando o Acontece. Obrigado pela companhia. Vem aí o Resenha Seguro Bet com muita informação legal para você. Tá bom? Valeu. Até a próxima. Tchau. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora... Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você.
Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Alô, alô, Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes. Olha a chuva que tá vindo por aí, é um negócio impressionante, hein? Aqui nós estamos no ponto mais alto de Campinas, Jardim São Gabriel. Não há perigo da água chegar aqui no caso de alagamento, né? Porque se a água chegar aqui, aí já a cidade inteira já foi pro vinagre. Mas tome cuidado, hein? Você que está nas rodovias e você que está também transitando aí na sua cidade, aqui na região de Campinas. Tá formando um temporal realmente muito forte. Tá combinado? Bem, é o seguinte, você vai participar do programa de hoje do Fala Galera. Qual a sua expectativa para o duelo da Ponte contra o Santo André? Macaca vai sair do Bruno José Daniel, classificada para as quartas de final? Opine 971021493. É muito simples, opine dizendo que qual é a sua expectativa se você acha que a Ponte vai sair lá de Santo André, classificada no domingo, partida marcada para as 4 da tarde. E para os bugrinos, qual a sua expectativa para o duelo do Guarani contra o Red Bull Bragantino? Você escalaria o time titular com 2 ou 3 zagueiros, hein? 2 ou 3 zagueiros, qual é o melhor esquema? E o Bugre, na sua opinião, escapa do rebaixamento? Opine, expectativa sobre o duelo, inclusive com relação ao esquema tático. Se vai com 3 ou 2 zagueiros. Eis a sua opinião se o Bugre escapa do rebaixamento. 971021493 é o WhatsApp para você mandar mensagens de áudio, um áudio curto, né? E também uma mensagem curta também para você permitir que mais ouvintes da Rádio Bandeirantes possam participar. Assim a gente coloca o maior número possível, tá bom? Tá combinado? Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço pra você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Chegou a hora, né, o último programa Esporte em Debate antes das 2 grandes decisões para a Ponte e para o Guarani. E a gente espera que tudo corra bem. Uma ameaça de queda de energia aqui misturada com espirro. É que quando vai acabar a força, acabar a energia elétrica, eu tenho um aviso antes, que é um espirro. É uma coisa impressionante. Quando eu espirro, acaba a força. Ou acaba a força e eu espirro. É igual aquele negócio do vende mais porque está fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais. Mas uma das duas coisas sempre acontece. Ó. Não, a minha soma não veio.
e a energia elétrica está mantida, deu só uma ameaçada. Então, espero que dê tudo certo nas duas grandes decisões, né? Que realmente o Guarani consiga a vitória, que a Ponte consiga pelo menos um empate na guerra lá de Santo André. E qual a sua expectativa no Fala Galera, já entrando na pauta formal do programa, qual a sua expectativa para o duelo da Ponte contra o Santo André? Macaca vai sair do Bruno José Daniel classificada para as quartas de final? E aí? Vai sair classificada com um empate de 1-1. E descendo a Avenida Ayrton Senna, com chuva e tudo, lá do Alviverde do Fala Galera. Qual sua expectativa para o duelo do Guarani contra o Red Bull Bragantino? Você escalaria o time titular com 2 ou 3 zagueiros? O Bugre escapa do rebaixamento. Pô, 3 perguntas? Ô, produtor. Qual a expectativa para o duelo? Interrogação. Você escalaria o time titular com 2 ou 3 zagueiros? Outra interrogação. E o Bugre escapa do rebaixamento? Outra interrogação. Tá bom, hoje hora extra aqui, hein? Vou cobrar cachê dobrado, porque o cara perguntou muito aqui, pô. Deus me livre. É assim, ó. A minha expectativa é de vitória do Guarani. Vitória. Eu não escalaria para sair com a vitória 3 zagueiros e sim 2. E o Bugre escapa do rebaixamento, já está respondido. Se a minha expectativa é de vitória, o Bugre escapa do rebaixamento. Produtor, tentou me pegar, mas respondendo a primeira, já respondi as 3. Você é show de bola, mas o Tigrão é mais liso do que leitão careca, aquele que raspa assim com... Você raspa o leitão inteiro com um aparelho de barba ou com uma navalha sem machucar o bichinho, deixa ele lisinho. E aí você passa a banha derretida nele e solta o cara no meio da galera para alguém conseguir segurar. O Tigrão é o leitão com banha. Batista. Nas festas juninas, antigamente tinha isso aí, né? A caça ao leitão. Faziam isso daí com o leitão e quem pegasse o leitão, o prêmio era o próprio leitão. Levava ele para fazer assado. O leitão, nossa, mas ele dava cada melaço, cada drible. O leitão parecia o Neymar em forma. Parecia o Ronaldinho Gaúcho com 22 anos no Barcelona. E o pau de sebo, Batista? O cara tinha que subir lá na ponta para pegar a prenda, era um poste liso. Você subiu muito no pau de sebo? Ah, Batista, eu não saía 1 palmo do chão. Primeiro porque eu sempre dei azar. Que o pau de sebo, ele sempre na quermesse, na festa junina, ele sempre ficava perto do bar. E aí não ia dar certo nunca. É o seguinte, as pautas do programa de hoje, começando pela Ponte Preta. Brigatti parabeniza as mulheres e comenta sobre o treino aberto. A Ponte realizou hoje pela manhã um treino aberto somente para mulheres. Em busca de uma vaga nas quartas de final, Ponte enfrenta o Santo André no domingo às 16 horas no Bruno José Daniel. Macaca depende apenas de um empate para avançar à próxima fase. Em caso de derrota, a Ponte precisa torcer para o Água Santa não derrotar o Corinthians, partida que será realizada no 1º de maio, lá em São Bernardo do Campo. Emerson Santos deve herdar a vaga deixada pelo Leonaldi. Quem acertou a sua ida ao Vitória nessa semana? De resto, o técnico Brigatti pode levar para este jogo diante do Santo André a mesma equipe que atuou no empate contra o Novo Horizontino. Diretoria da Ponte encaminha contratação de Zé Mário, lateral esquerdo da Inter de Limeira. A atleta deve chegar ao Majestoso após a disputa do Campeonato Paulista. Zé Mário está no departamento médico da Inter e tem contrato até 10 de abril com o Leão. Vendas de promessas renderam aproximadamente 22 milhões aos cofres da Ponte Preta.
Patrocínios também deram fôlego financeiro ao clube. De acordo com a nota recente, a Ponte também fez o pagamento de todas as premiações e bichos referentes aos jogos do Campeonato Paulista desse ano. Pedro Rocha é o goleiro com mais defesas no Campeonato Paulista. Foram 45 até agora. Alex Alves, do São Bernardo, com 38. E Jefferson Paulino, do Ituano, com 36, fecham o top 3. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Entenda por que classificação no Paulista pode garantir R$1 milhão. Está lá no portal. Agora, as pautas do Guarani para o programa de hoje. Vladimir projeta duelo contra o RB Bragantino. Guarani anunciou na tarde de hoje os 3 primeiros reforços para a sequência da temporada. Ayrton, atacante ex-Atlético Goianiense, Bruno Oliveira, meia ex-Santos e Kaique, volante ex-Botafogo. Ayrton e Bruno já tiveram os nomes publicados no BID. Aliás, no programa de ontem, nós já colocamos no ar esta informação e falando sobre os nomes dos jogadores que já estavam no BID ontem a partir das 7 da noite. A princípio, os 3 chegam para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani recebe o Red Bull Bragantino em busca da permanência na elite do Campeonato Paulista. Bugre precisa vencer para não ter que depender de nenhum outro resultado. Equipes se enfrentam no domingo às 16 horas no Brinco de Ouro. Lesão de Márcio Silva pode fazer com que Claudinei Oliveira mude o esquema de 3 para 2 zagueiros. Caso opte por permanecer com 3 defensores, Claudinei não terá zagueiros no banco de reservas. Camacho suspenso também desfalta a equipe alviverde. Atlético Goianiense define acerto com o atacante Derek do Guarani. A negociação entre Dragão e Bugre foi concluída na última quinta-feira. Além de uma recompensa financeira, cerca de R$3 milhões, o Bugre recebeu também o atacante Ayrton como parte do acordo. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Claudinei tem 75% de aproveitamento em lutas contra o rebaixamento. Tá lá no portal, só dá uma entrada lá para ver a matéria carreira do técnico Claudinei Oliveira. E tem também as pautas do dia, são assuntos que não têm ligação com os times de Campinas. Mas o comentarista escolhe uma das pautas para colocar a opinião dele. Pauta 1. Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai abrir investigações e quer que John Textor apresente provas de acusações contra árbitros. Dono da SAF do Botafogo afirmou ter gravações de árbitros reclamando de propinas não pagas. Americano também disse ter provas de que houve manipulações em edições recentes do Campeonato Brasileiro. Até agora ele não mostrou as provas que diz ter. Pauta 2. Al Hilal vence o Al Riyadh de virada e iguala recorde mundial de vitórias consecutivas. Clube da Arábia Saudita emplaca 27 vitórias seguidas, repetindo a marca do New Suns, time de Neymar, atualmente lesionado, e é comandado por Jorge Jesus, ex-Flamengo. Libra, assunto 3, né? Libra anuncia acordo com o Globo para a transmissão do Campeonato Brasileiro, que prevê o pagamento de mais de 6 bilhões durante 5 anos. Liga receberá 1,3 bilhão por ano pelos direitos de TV aberta e fechada. O canal
terá exclusividade nacional e o contrato será válido entre 2025 e 2029. Portanto, começando o ano que vem, né, 2025, e valendo por 4 anos, até 2029. São assuntos do dia, pautas de relevância, mas que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a opinião dele. 17h16 em Campinas, com Gabriel Ribeiro na mesa de áudio. Ele é o responsável pelo som, que vai para o FM 85,7 e também para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lucas Pessoa no Switcher, o homem dos cortes das câmeras. Você recebe aí no seu smartphone, no seu iPhone, no seu tablet, no seu computador, as imagens do Lucas Pessoa no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Ah, você acha mesmo que são só os humanos que adoram uma água bem tratada? Nada disso. Sabe quem também curte uma aguinha fresca e saudável? Ele, o mosquito da dengue. Por isso, fique atento a essa dica da Sanasa. Para evitar a presença do mosquito, todo mundo deve manter as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Quando o assunto é dengue, a saúde da sua família também depende de você. Vamos juntos contra o mosquito. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Loja do Mecânico. Encontre a maior variedade de máquinas e ferramentas com os melhores preços. Chave parafusadeira de impacto Forte G, R$ 549,90. Jogo de soquetes estriados Forte G, R$ 179,90. Ofertas válidas até 9 de março. E mais, nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma Rampage 0 km. Em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é
premiada. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para falar tudo sobre esta última rodada do Campeonato Paulista da Série A1 Paulistão, 12ª rodada. Atenção para os jogos. Amanhã às 18 horas tem Santos e Inter de Limeira na Vila Belmiro e na Arena Barueri, Palmeiras e Botafogo. A complementação da rodada decisiva ocorrerá no domingo. Todos os jogos às 4 horas da tarde. No Brinco tem Guarani e Bragantino. Aqui na Rádio Bandeirantes você confere pelo YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. No mesmo horário tem Santo André e Ponte Preta no Bruno José Daniel. Esse jogo você confere no FM 85.7 e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Às 4 da tarde, 1º de maio, São Bernardo do Campo tem Água Santa e Corinthians. Em Itu, Ituano e São Paulo. Em Mirassol, Mirassol e São Bernardo. E em Novo Horizonte, tem Novo Horizontino e Portuguesa. Classificação do Paulistão. No Grupo A, Santos e Portuguesa já estão classificados, inclusive este será o confronto das quartas de final, comando do Santos. No Grupo B, a liderança do Palmeiras com 25. Brigam pela segunda colocação para pegar o Verdão, Ponte Preta e Água Santa. Nesse momento, o Macaco ocupa a segunda colocação com 17 pontos. Tem 3 a mais do que o Água Santa, que tem, portanto, 14 pontos. Os dois times estão com 4 vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Porém, no saldo de gols, que é o segundo critério, a Ponte tem 5 positivos e o Água Santa 3 negativos. A Ponte Preta se classifica com um empate independentemente do resultado do Água Santa, que pega o Corinthians. No Grupo C, a liderança é do Bragantino com 21 e a Inter de Limeira tem 17. Esse confronto também já está definido o comando do Bragantino. No Grupo D, há um equilíbrio. São Paulo é o líder com 19, mesma pontuação do Novo Horizontino. O tricolor está na frente pelo saldo de gols, 7-4 do time de Novo Horizonte. E ainda briga pela classificação o São Bernardo, que tem 18 pontos. Portanto, São Paulo, Novo Horizontino e São Bernardo, 2 times se classificam. São Paulo, com uma vitória diante do Ituano, se classifica na primeira colocação. Já na zona do rebaixamento, o Santo André é o lanterna, tem 5 pontos. O Ituano é o 15º colocado, 6 pontos. E o Guarani é o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 7. O Bugre tem 1 vitória, o Ituano tem 1 vitória também. E o Santo André ainda não venceu. O Guarani só depende dele para escapar do rebaixamento, desde que vença o Red Bull Bragantino. O Santo André tem que vencer a sua partida, assim como também o Ituano, que recebe o São Paulo. São as emoções da última rodada do Campeonato Paulista, que você confere tudo aqui na Rádio Bandeirantes. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Está a fim de se deliciar com um churrasco sensacional de primeira qualidade? Então vá ao Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, que oferece o melhor churrasco todo sábado e domingo no almoço. Um churrasco incrível, feito com carnes Estância 92. Carne suculenta com cortes e acabamentos diferenciados, extra limpos e ótimo rendimento. Mas já estou com água na boca. Salivei, hein? Então, você já sabe, né? O seu churrasco com a família, com os amigos ou sozinho mesmo, e no almoço você vai lá no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, porque todo sábado e domingo tem o churrasco delicioso.
além de muitas outras delícias para você aproveitar, tá bom? Ponto 10, pizzaria e restaurante. O ambiente é agradável, o salão é climatizado, tem ótimo atendimento e preço baixo também. E ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Anote aí o WhatsApp do João Dias. Por que o João tem sobrenome Dias, hein? Você já sabe, já falei aqui, ué. É porque ele está lá todos os dias. É por isso que ele colocou sobrenome Dias. João e o sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Atenção, anote aí. 974 10 60 68. 974 10 60 68. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Bandeirantes. Uma informação importante. Atenção, atenção para os torcedores do Guarani. Eu até hoje, na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, bati uma caixa lá com o Tigrão e também com o CH, que estavam hoje no programa fazendo os comentários de que o Ayrton, jogador que ontem anunciamos aqui, o nome dele tinha saído no bid, e que o Guarani estava tentando inscrevê-lo no lugar do Márcio. No lugar do jogador, o zagueiro Márcio Silva, ele vai passar por uma cirurgia. Jogador muito jovem, 22 anos, mas no jogo contra o Botafogo estourou o joelho. É uma cirurgia de LCA, ligamento cruzado. Está fora da temporada, só volta a jogar o ano que vem. O regulamento do campeonato permite a inscrição de um novo jogador no lugar do contundido. Foi isso que aconteceu com o Lucas Adel, inscrito no lugar do Bruno Mendes. E já saiu a lista. A Federação Paulista de Futebol confirma, aceitou a inscrição do Ayrton no lugar do Márcio Silva. Portanto, o Ayrton já está apto para atuar no domingo contra a equipe do Red Bull Bragantino. E outra informação, o Derek, que foi envolvido nessa negociação com o Atlético Goianiense, continua no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então existe grande possibilidade de o técnico Claudinei Oliveira escalar os dois jogadores na partida contra o Red Bull Bragantino. Claro, quem depende do treinador, né? É que o ataque do Guarani não vem fazendo absolutamente nada. E ele terá à disposição um artilheiro no próprio Guarani, que é o Derek, e terá também à disposição esse Ayrton, que não é de marcar muitos gols, mas vinha treinando normalmente. A informação é de que ele está no Brinco desde segunda-feira. Aliás, o contrato dele no BID é de 28 de fevereiro. Então ele foi inscrito na CBF no dia 28 de fevereiro. O contrato dele é registrado no BID é de 28 de fevereiro. Então o técnico Claudinei Oliveira tem estas duas opções caso queira escalar os dois atletas. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batistão, boa tarde para o amigo ligado na Bandeirantes. Um abraço a todos. Vamos lá para as pautas do programa. Qual a sua expectativa para o duelo da Ponte contra o Santo André? A macaca vai sair do Bruno José Daniel classificada para as quartas de final? Batista, eu acredito que sim. Eu acredito sim numa classificação. Eu acho que a Ponte, pelo menos um empate, ela conquista lá em Santo André no próximo domingo, até pela consistência técnica e tática implantada aí pelo João Brigatti nas últimas rodadas. Eu acredito que a Ponte consiga a sua classificação e vai para as quartas de final enfrentar o Palmeiras. Eu não tenho dúvida disso. Mesmo até com um resultado negativo, a gente sabe que o Corinthians não vai querer
perder para o Água Santa. O Água Santa que fez uma belíssima partida contra o Vasco, né? Mostrou um crescimento, mas mesmo assim eu acredito na classificação. Eu acho que o Corinthians vence o Água Santa, aí a Ponte não depende de resultado nenhum. Mesmo assim, eu acredito que, no mínimo, um empate a Macaca vai trazer lá do Bruno José Daniel no próximo domingo. E pelo lado do Guarani, qual a sua expectativa do duelo Guarani e Red Bull Bragantino? Você escalaria o time titular com 2 ou 3 zagueiros? O Bugre escapa do rebaixamento? Batista, eu acredito que sim. Né? O Claudinei teve tempo para trabalhar o time, eu estou confiante, eu acho que está na hora do Guarani engrenar, está na hora do Guarani mostrar a sua força, vai jogar no Brinco de Ouro, tem o apoio do torcedor, a diretoria se mobilizando aí para desconto, né? Mulheres não pagam, uma homenagem ao Dia da Mulher. Aliás, quero aqui também deixar o meu parabéns a todas as mulheres do mundo, as mulheres que merecem, sem dúvida nenhuma, esse dia, merecem muito. Então, um beijo grande a todas que estão aí ligadas na Rádio Bandeirantes. E o Guarani, Batista, vai sim, vai conseguir escapar. É claro que ele precisa da vitória para não depender de ninguém, mas eu só queria lembrar o seguinte, acabei de falar, né, um dos duelos aqui, eu acho que a Ponte conquistou o empate, e o empate já rebaixa o Santo André, e o São Paulo, na minha opinião, vence o Ituano. Vai jogar lá em Itu, mas o São Paulo, tricolor paulista, precisa da vitória, porque dependendo dos resultados, com uma derrota ele pode ficar fora, hein? Então, páreo duro para o tricolor, mas eu acho que o São Paulo de Carpini vence a equipe do Ituano. Aí o Guarani não precisaria de nenhum resultado. Mesmo assim, eu acredito num bom futebol, eu acredito que por toda a mobilização, mesmo o Guarani ainda não convencendo nas mãos do Claudinei, não convencendo e não vencendo, né? O Guarani nas mãos do novo treinador ainda não venceu no Campeonato Paulista. Mas eu acredito sim na permanência do Bugre Campineiro, viu, Batistão? São 17 horas e 33 minutos em Campinas. Alô, você que é de Campinas e região. Chegou o mês do consumidor da Telha Norte para você economizar na sua obra ou reforma. Corra aproveitar as ofertas incríveis da Souvenir. Veja só, tinta Rende cobre muito branco tinto 20 litros, R$ 369,90. Tinta Premium, limpeza total, branco 18 litros, R$ 589,90. Massa acrílica branco, 25 quilos, R$ 189,90. Atenção! Atenção, porque é só hoje essas ofertas da Souvenir que eu falei agora, valendo somente até hoje, dia 8 de março. Então corra aproveitar, são muitas ofertas da Souvenir e tem também toda a loja Telha Norte em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Visite a Telha Norte, Avenida Guilherme Campos 500, Bloco 2, Parque das Flores, lá no Shopping Dom Pedro. Funciona até às 10 da noite. Acompanhe no site telhanorte.com.br. Mês do consumidor é na Telha Norte. 17h35, ouvinte no ar. Participação do ouvinte através da participação de áudio. Ouvinte no ar. Fala, Batista, boa noite. Parabéns pela equipe aí, hein? Quero fazer um comentário. Comentário não. Quero fazer uma notificação aí do comentário do CH. O cara é muito bom nos comentários dele, viu? Falou exatamente o que a gente está pensando mesmo. Os torcedores de bem do Guarani estão pensando. Infelizmente não dá para contar com essa equipe aí. Só se agora um milagre acontecer agora. Nós temos que torcer agora para o São Paulo e torcer para a Ponte Preta. Infelizmente vai ter que fazer isso. Porque vai depender dessa equipe aí, tá louco. Essa diretoria aí só fez bananada até agora. Vender jogador no meio do campeonato. Puta, é uma palhaçada, tá louco. Brincadeira. Ai, saudades de diretorias
dos anos 80, 70, 90. Um abração, CH. Parabéns pelo seu comentário, hein? Tá, tudo de bom para vocês. Mauro Campinas. Abraço, Mauro. O CH hoje está de folga, mas na segunda-feira ele te agradece, tá bom? Mais um ouvinte no ar. Batista, um clube igual a Ponte Preta, que deve de 300 a 350 milhões. A Ponte, para sobreviver, ela tem que pegar os garotos da Sub-20, botar para jogar. Se tiver clube interessado, tem mais é que vender. Não tem como segurar. Não tem como segurar. O presidente está fazendo das tripas coração aí para botar esse time para frente. Que fosse depender da federação, o time vai falir igual esses times aí do interior, com um monte de time aí que podia estar aí no Paulistão aí, estão tudo falido. É por aí que faz futebol. Não tem como ficar segurando o jogador se o clube está precisando de dinheiro para pagar salário. Sem salário, se não tiver dinheiro para pagar salário, como é que vai contratar alguém? Qual o jogador que vai querer jogar na Ponte Preta se não entrar dinheiro? Ok, mais um. Ô Batista, boa noite, tudo bem? Edson Lenzoni da Chácara Primavera. Bom, o melhor esquema do Guarani é aquele que dá certo, né? Eu acho que tem que jogar com 3 zagueiros. Pelo menos consegue pelo menos o empate, né? Agora, fica esperto, hein? Fica esperto, Guarani e Ponte Preta. O Guarani para não cair e a Ponte Preta para se classificar. O Água Santa demonstrou a força dele ontem. Perdeu nos pênaltis, mas demonstrou que tem força para ganhar do Corinthians. Então a Ponte Preta fica esperto também, o Guarani também, porque a coisa não vai ser fácil, hein? E vamos para cima o Guarani aí para ver se ganha do empate ou ganha do Bragantino. Seja que Deus quiser. Boa noite para vocês. Boa noite, mais um. Boa tarde a todos, aqui é Rodrigo, bairro Vila Rica, cidade de Campinas, Ponte Pretano da pele até o osso. Em relação ao Fala Galera de hoje, o que você espera da Ponte Preta no jogo contra o Santo André? Vitória, 3-0 Ponte Preta, 3-0 Ponte Preta e vitória. Salve, salve a todos, forte abraço aí, a Gleger, a você Batista, ao Bolis, a todos da rádio aí. E aí, Tigrão! Salve, salve, voltei, Rodrigo de Campinas, bairro Vila Rica. Meu querido, pergunta final pra vocês aí. Não dá pra jogar o Gé com o Gabriel Novaes? Obrigado. Eu que agradeço, é o meu querido, né? Legal, há algum tempo que ele não aparecia por aqui. Valeu, meu querido! Vai jogar o Gé, né? Gabriel Novaes, banco, entra no segundo tempo. Mais um. Carlos Batista, equipe, amigos de futebol. Quem fala aqui é o Milton, Jardim Chapadão, Ponte Pretano, sofredor, mas com alegria também. Eu estou ligando para vocês só para tirar uma dúvida. A Ponte Preta, caso ela perca do Santo André e o Água Santa ganha do Corinthians, qual que vai ser como que vai ser a escolha de qual time que vai seguir em frente? A Ponte ganha em saldo de gol, alguma coisa? Qual vai ser a definição para o próximo, para quem vai seguir em frente? Se a Ponte perder e o Água Santa ganhar, quem segue em frente? Qual é o como eu não sei se falar direito, como que a federação vai decidir isso aí? Ponte ou Água Santa que segue em frente? Obrigado, um grande abraço para todos. Abraço. Água Santa, 5 vitórias. É o primeiro critério de desempate. Ponte tem 17-4 vitórias. Se ela perder, aí o Água Santa ganhando o Corinthians, ele vai a 5 vitórias. Então, o Água Santa segue e a Ponte para. É por isso que a Ponte joga pelo empate. E daí o primeiro critério é o número de pontos conquistados, né? Quando empata em pontos, o segundo critério, o primeiro é pontos, o segundo é número de vitórias. A Ponte perdendo e o Água Santa ganhando, fica todo mundo com a mesma pontuação, 17, Água Santa e Ponte. Água Santa com 5 vitórias, a Ponte com 4. Segue o Água Santa. Por isso que a Ponte não pode perder o jogo, que a chance do Água Santa ganhar do Corinthians é de 80%. 80%, o Corinthians tem 20%, tomara que dê os 20%.
Mas eu vi o Água Santa e Vasco ontem, e eu já tinha visto o Água Santa um jogo inteirinho contra a Inter de Limeira no Brinco de Ouro, aqui em Campinas, e realmente o time tem muito potencial, e acho que ganha do Corinthians. O jogo vai ser em São Bernardo, né? Salvo engano. Então, olha, e mando do Água Santa. Ah, mas a torcida do Corinthians vai invadir lá. Será? Corinthians já desclassificado, uma ressaca desgraçada. Então, a ponte que se cubra. O ouvinte Batista já respondeu. Primeiro critério, número de pontos. Segundo critério, número de vitórias. Terceiro critério, saldo de gols. Quarto critério, gols marcados. Mas não vai chegar até aí. Essa é a hipótese da Ponte perder e o Água Santa ganhar. No primeiro critério de desempate, depois de pontos ganhos, vão estar os dois com 17, no número de vitórias, não vai nem a saldo de gols. O Água Santa se classifica. Agora, se a Ponte empatar pelo menos, ela vai a 18 e o Água Santa chega no máximo, ganhando do Corinthians, a 17. E aí não tem conversa, a Ponte será a classificada. O Bruno Guzmán, que era o comentário do Gleger, e depois o Tigrão comentando o comentário do Gleger. O que acharam do Guarani divulgar reforços antes de um jogo decisivo desse contra o Red Bull Bragantino? E ele também dá um palpite. Guarani 3, Bragabu 1. Bruno Guzmán, Gleger. Ô Batista, essa questão, esse negócio de você apresentar jogador, isso aí o Guarani tá dando uma resposta ao torcedor, né? Tá dando tipo uma satisfação, digamos assim. Eu também não faria, tá? Também não faria. Aliás, antes de um jogo decisivo, antes de um jogo importante, antes de uma partida onde o Guarani joga a sua vida na Série A1 do Campeonato Paulista, eu também não teria divulgado, também não. E outra coisa, cara, é só deixar para segunda-feira. Nós estamos hoje é sexta-feira hoje, né? Então, assim, eu também não teria divulgado. Eu acho que, na verdade, isso aí é como se fosse uma satisfação da diretora. Ó, tem coisa errada, já estamos se movimentando aqui, já fizemos algumas contratações, vamos reforçar o elenco, vamos reforçar o grupo, trazendo alguns jogadores de qualidade. Eu acho que é isso, não tem outra explicação. Porque qualquer que seja... E tem um outro detalhe que é importantíssimo, que o Guarani não tem um executivo de futebol, né? Não tem. É o treinador ali, o pessoal da diretoria que estão ali se articulando, se movimentando para que o Guarani... Quanto tempo, Batista, até para que o ouvinte fique inteirado aí, quanto tempo de domingo até o início da Série B? Dá o quê? Dá uns 40 dias? Mais ou menos? Domingo é dia 10, né? O campeonato da Série B começa dia 20. Então, pode ser que joga dia 19, porque a tabela saiu, mas lá tem 19, 20 e 21. Então não sabemos quando é que o Guarani joga, se é 19 ou 21. Se for 21, aí é um pouquinho mais, né? 41 dias. Você pega 20 dias do mês de abril e mais 20 dias do mês de março. Portanto, 40 dias. 40 dias, então. Então, para que essa pressa para apresentar jogadores que, olha, já estamos nos preparando para a Série B? Eu vejo, assim, não sei o Tigrão que vai ter que comentar o meu comentário, né? Eu não sei como é que o Tigrão enxerga, mas para mim é a diretoria dando uma satisfação para o torcedor, Batista. Ô Tigrão, agora é a sua vez comentando o comentário do Gleger, pedido aqui do Bruno Guzmán. Bom, primeiro um grande abraço para o talentosíssimo Bruno Guzmán. Grande músico, faz shows espetaculares. Já me convidou 2 vezes. Me convidou também, Tigrão. Shows espetaculares, mas a gente sempre nessa correria aí, né? Acabei não indo, mas na primeira oportunidade que eu puder comparecer, eu vou comparecer. O Bruno e Gleger, eu não vou nem comentar o comentário do Gleger, né? Posso comentar, mas a minha linha de pensamento é muito parecida. O nome que eu dou para isso daí é jogar para a galera. Tentou jogar para a galera e deu um tiro no pé. Por exemplo,
Como é que se sente o volante do Guarani, que está aí no clube e não sabe se vai, se fica, se rescinde, se o time vai cair, se o time vai permanecer, se ele fica para a Série B? Veio um volante, aí vem 2 atacantes. E os atacantes que aí estão, e o Guarani vai precisar deles domingo. Então, sabe, saiu pela culatra. Se o objetivo, estou comentando, Guzmán, o comentário do Gleger, se o objetivo era dar uma desfocada na situação e dar uma satisfação, ou fazer uma gracinha para a torcida, saiu pela culatra, porque você cria uma instabilidade no elenco, principalmente naqueles caras que jogam na mesma posição das contratações que foram divulgadas. São 2 atacantes e um volante até agora. Já todo mundo oficializado pelo próprio Guarani. Eu não teria feito isso de forma nenhuma. Exceção feita ao Ayrton, que veio para o Campeonato Paulista, que vai jogar no lugar de 2 caras contundidos, o Derek, que já foi embora, mas não foi, mas está voltando de contusão, 20 dias sem atuar, e o Bruno Mendes, que infelizmente rompeu o tendão de Aquiles e deve voltar só no meio, mais ou menos, da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Ayrton, que vai estar à disposição do Claudinei Oliveira, o Ayrton sim, esse não tem como não divulgar, ele vai entrar, o torcedor está lá no brinco, quem que é esse cara aí? Você tem que dizer, entrou na transação do Derek. E estamos dando um pau aqui na diretoria, pau, modo de dizer, claro, apenas discordando da estratégia, mas temos também que parabenizar a diretoria por um outro lado, pela agilidade de ter conseguido em 48 horas aí inscrever no BID e depois no Campeonato Paulista o Ayrton. Ah, mas o Ayrton é o Antônio de Oliveira Filho? É o Renato Morungaba? Hã? Quem que ele é? Ele é o Campos? Ele é o André Catimba? É o Cleiton? Não, não é. Não é, podem ter certeza que não é. É o Washington, lá da década de 70? Não, não, é o Clóvis. É o Boca de Cinzeiro, Ailton? Não é. Todos os grandes jogadores, o Amoroso, o Luizão? Não é. Mas vai ajudar, porque o ataque do Guarani é muito inoperante. Então, nesse lado, a gente critica a estratégia, eu não teria divulgado, porém, tenho que elogiar a agilidade e a capacidade de negociação, porque se entrarem no jogo, seja de início, seja com o jogo em andamento, e contribuírem, o Derek e o Ayrton, o Guarani atuou bem, porque ele trouxe o Ayrton como parte de pagamento da ida do Derek para o Atlético Goianiense. E o Derek ainda joga decisiva pelo Guarani, aí a diretoria negociou legal. Então é assim, acerta, a gente elogia, erra, a gente discorda ou critica. Batistão. A diretoria do Santo André decidiu liberar os portões na partida decisiva contra a Ponte Preta, domingo, às 16 horas, no estádio Bruno José Daniel. No dia do jogo, quem comparecer com a camisa do Ramalhão poderá retirar o seu ingresso gratuitamente nas bilheterias do estádio. A recomendação é para que os torcedores cheguem com antecedência para evitar tumultos. O Santo André, que precisa da vitória para lutar pela permanência na Série A1 do Campeonato Paulista. Isso aí é um perigo, hein? É um perigo, hein? Você pode ter uma correria lá, vai ter 1.200 torcedores da Ponte. Meu Deus do céu. O cara não ganhou um jogo em 11. Agora ele quer ganhar o último e mesmo ganhando vai cair. Vai cair. Vai cair junto com o Ituano. E poderemos ter fatos, acontecimentos lamentáveis no estádio Bruno José Daniel. Para mim, eu considero uma atitude, primeiro, de desespero, claro, está caindo. E segundo, de irresponsabilidade. Eu acho que a Polícia Militar, com um jogo do Corinthians, no mesmo horário em São Bernardo, você sabe a distância entre Santo André e São Bernardo?
Tá uma dentro da outra. Eu só queria que você me confirmasse aí, Batista, se o jogo do Corinthians também é em São Bernardo e será às 16 horas. Se é confirmado em São Bernardo. Sim. Então, dá uma olhada no tamanho da bronca. O fluxo de pessoas, as duas cidades são assim, igual Campinas e Hortolândia, cara. É igual Campinas e Hortolândia. Elas se juntam ali na Avenida do Estado, o prolongamento, ou na Via Anchieta, uma encostada na outra. Então nós teremos grande público em Santo André, grande público, porque de graça, o nego toma até injeção na testa. E grande público, um jogo do Corinthians, mesmo desclassificado, mas o São Bernardo precisando do resultado para se classificar, em São Bernardo do Campo. Eu acho que nós vamos ter problema, mas eu rezo aqui para que tudo termine bem. Então, para o Ponte Pretano que vai para lá, eu acho que a Ponte vai vender os 1.200 ingressos, cuidado, hein? Cuidado com emboscada, cuidado para não entrar também fazendo provocação, não entrar fazendo arruaça na cidade de Santo André, que nós poderemos ter problemas sérios e acho que a polícia, acho não, tenho absoluta certeza que a Polícia Militar não tem estrutura e efetivo para garantir a segurança nos dois eventos tão próximos e no mesmo horário. E o meu recado é para você que está construindo, reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo que você precisa em materiais elétricos e hidráulica, residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e também de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça o orçamento pelo WhatsApp 19 é o código de área. E o número 3776-2400. A Sudeletro é entregue em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 até às 12 horas. Para saber mais, qualquer dúvida que você queira tirar, acesse o site sudeletro.com.br. Bandeirantes. 17 horas e 54 minutos em Campinas. Informações do Guarani, Vladimir Catarino. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate, informações do Guarani. Bugre entra em campo no próximo domingo, 4 da tarde, pega o Red Bull Bragantino no estádio Brinco de Ouro da Princesa, última rodada desta primeira fase do Campeonato Paulista. Guarani depende apenas de si, em uma vitória garante o time na Série 1 do Campeonato Paulista em 2025. Em caso de tropeço, empate ou derrota, deixa eu bater na madeira aqui, o Guarani vai depender de demais resultados do jogo do Ituano contra o São Paulo e também da partida do Santo André contra a Ponte Preta. Para o jogo, Batista, a principal novidade, atenção, deve ser o Ayrton, atacante que veio do Atlético Goianiense, é uma das principais surpresas aí nesta semana. Ele vem na negociação envolvendo o Derek. O Ayrton ele foi inscrito no BID também no Campeonato Paulista no lugar do Márcio Silva. A gente sabe, o regulamento permite que um jogador contundido seja substituído, desde que o clube mande laudos e informações exatamente sobre a contusão. Já havia acontecido com o Bruno Mendes e agora com o Márcio Silva, que inclusive vai precisar passar por cirurgia. Então o Ayrton foi inscrito no lugar do Márcio Silva e provavelmente vai ser titular no jogo de amanhã do Guarani contra a equipe do Red Bull Bragantino. Quem sabe, o Ayrton, jogador de destaque da equipe do Atlético Goianiense, jogador que realmente tem muita qualidade ofensiva, quem sabe ele possa fazer a diferença exatamente
na condição de titular na partida de domingo contra o Bragantino. A gente deseja, claro, boa sorte ao Ayrton, que foi anunciado oficialmente juntamente com o Bruno Oliveira, meia ex-Santos, e o Kaique, volante ex-Botafogo. Então, Ayrton, principal novidade, deve ser titular, inclusive, na partida de domingo. Mas o goleiro Vladimir Batista falou sobre a expectativa do jogo de domingo, que ele espera desta partida contra o bom time, mesmo não sendo o time titular, mas de qualidade do Red Bull Bragantino. A equipe do Red Bull é uma equipe muito qualificada, né? Já estão jogando junto já há um bom tempo. A gente tem que ter todo o cuidado, né? Até mesmo porque a gente sabe da importância, né, para nós dentro da competição esse jogo. Eu acho que a semana está sendo bem produtiva, né? Tem muita coisa ainda que a gente possa tá vindo a corrigir para que a gente chegue no domingo, né? Faça um grande jogo, possa, independente de quem vier com a equipe do Red Bull, a gente possa fazer um grande jogo, possa conseguir os 3 pontos, fazer essa, vamos dizer assim, fazer um grande jogo, para que o nosso torcedor também possa sair daqui contente e sair com boas expectativas ao longo da temporada. Resta saber agora qual a formação tática que o técnico Claudinei Oliveira vai utilizar, né, Batista? Porque ele perde um zagueiro, né, o Márcio Silva, e se ele colocar no esquema 3-5-2, não vai ter mais nenhum zagueiro na reserva com o Lucas Adel como titular. Então a tendência é que ele mude também o esquema tático, possibilitando até um meio-campo talvez até mais povoado, e o Ayrton ali no setor ofensivo para ser a oportunidade de homem-gol nesta partida. São as possibilidades que tem o técnico Claudinei Oliveira para a partida. Amanhã tem treino aberto, né? 10 horas da manhã, o treino aberto no Brinco de Ouro para os torcedores do Guarani. Tem promoção de ingressos valendo R$20 em todos os setores. Tem promoção também para o torcedor que for com a camisa do Guarani. Mulher que for com a camisa do Guarani também não paga, ou seja, a expectativa de casa cheia. É o Guarani que precisa muito desta vitória para garantir a sua permanência na Série 1 do Campeonato Paulista. Carlos Batista. Você é do tipo que adora colocar a mão na massa, um fazedor, verdadeiro fã de máquinas e ferramentas? Então a Loja do Mecânico é o lugar ideal para você. Com uma variedade de produtos de alta qualidade, diversidade e os melhores itens do mercado. Na Loja do Mecânico você encontra tudo o que precisa com preços que cabem no seu bolso. Confira e aproveite. Chave parafusadeira de impacto pneumática Fortig, R$ 549,90 à vista. Jogo de soquetes estriados, 31 peças. Fortig também, R$ 179,90 à vista. Essas ofertas são válidas até dia 9 de março. É amanhã, hein? Até amanhã. E tem mais. A cada R$ 250 em compras, você acumula números da sorte para concorrer a uma belíssima Rampage 0 km. É isso mesmo. Uma Rampage 0 km pode ser sua. Então visite a Loja do Mecânico e entre para o time de fazedores. Anote aí o endereço: Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara, em Campinas. Qualquer dúvida, se utilize aí do telefone que também é o WhatsApp. 19 é o código de área. E o número 3370 2550. Acesse o site lojadomecânico.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Rádio Bandeirantes. Ô, Gleger, faltou aqui sobre o Guarani um comentário seu sobre essa questão do Ayrton, né? Tá inscrito na lista A. Federação Paulista aceitou a troca pelo Márcio Silva, que, lamentavelmente, contundido, vai passar por cirurgia. E estará à disposição do Claudinei Oliveira. Você acha que ele começa jogando? Lembrando que o Derek também continua no brinco e já está recuperado de contusão e também pode aparecer nesse jogo. Olha, seria uma ótima notícia, né? Porque o Guarani tem tido problemas no sistema ofensivo, né? Desde a contusão do
do próprio Derek, do Bruno Mendes, né? O Guarani tem problema ali. Tem muito problema. Você vê que em alguns momentos quem está jogando ali como um falso 9 ali é o Regis. Ele arma o esquema ali, coloca o Regis por dentro, 2 homens abertos, e o Regis que, né? Nós falamos isso, né, durante todas as transmissões. Eu, particularmente, estou em quase todas, e a gente sabe que sempre frisando isso aí, né? O Guarani precisa de um homem ali por dentro. Olha, o homem... E se o Derek tiver condições, eu acho que tem que ir para o jogo. Eu acho que tem que... mas tem já a negociação, o Ayrton já está aí, independente, é um jogo só. É um jogo só e o Guarani precisa. Né? O Guarani está precisando. É um setor muito carente, principalmente depois da chegada aí do Claudinei, né? Que está tentando, ele arma 3 zagueiros, ele em alguns momentos, em algumas substituições, 2, né? E não consegue encontrar um jeito de jogar. O Claudinei até agora, eu estava falando isso ontem no programa Os Donos da Bola, até agora o Claudinei não tem... Se você falar para o torcedor bugrino qual é o time titular do Guarani, o cara não sabe. Tanto que a pauta do programa aí do Fala Galera você jogaria com 2 ou 3 zagueiros. Essa é a pauta do programa. Então, assim, para um time que vai para um jogo contra o Red Bull Bragantino, né, um jogo decisivo, né, e a gente não sabe o time titular. Não dá para saber. Não dá. Quem vai ser o substituto do Camacho? É o Matheus Bueno? Ele tem uma outra alternativa? Colocar um homem mais à frente ali para ter 2 meias e apenas um volante, jogando com 3 zagueiros, dá para você fazer. Mas será que tá bem ajustado esse esquema lá atrás? Será que os 2 laterais estão correspondendo à altura? Então, assim, o Guarani hoje, nas mãos do Claudinei, é uma tremenda incógnita. Né? A gente não sabe o que vai... Não dá para cravar absolutamente nada. Se você falar para mim agora, Batista, escale o Guarani para domingo, não dá para saber. A gente não sabe. Eu, por exemplo, sem o Derek e agora com o Ayrton, eu escalaria o Reinaldo. Eu acho que ele merece uma oportunidade. E o João Vitor? Cadê o João Vitor? Aonde que está o João Vitor? O que aconteceu com o João Vitor? É outra pergunta a se fazer. Então, se ele tiver à disposição o Ayrton e o Derek, tem que ir para o jogo os 2. Aliás, se eu tenho Derek e Ayrton, sabe o que eu faço? Não, eu tiro um dos zagueiros e coloco o Reinaldo. Eu faço um time com 3 zagueiros, 2 homens abertos e o Derek ali por dentro, ali incomodando, que ele faz muito bem essa função. Então, assim, tem várias alternativas, né, para tentar vencer o Red Bull. E engana-se quem acha que o jogo vai ser fácil, hein? Mas o Red Bull tá pensando na Libertadores, perdeu pro Botafogo. Engana-se, hein? Engana-se. Esse caixinha aí, o cara quer levar tudo, quer ganhar tudo, hein? O cara é muito competitivo. O time aliás, o elenco do Red Bull é muito forte, é muito bom. Deve vir aí um time alternativo e o Guarani vai ter problema no jogo, hein? Vai ter problema. Então, por esse aspecto, eu tentaria surpreender uma mudança aí, porque tá todo mundo achando que o Claudinei vai vir com 3 zagueiros, do mesmo jeito. Mas eu não. O Derek tá à disposição. Ayrton pode jogar. Pode jogar, né? Já tá no bid, já pode jogar. E o Reinaldo tá numa boa fase, tem entrado muito bem nos jogos. Aliás, ele mudou a história do jogo lá contra o Botafogo. Ele entrou, deu uma mobilidade diferente ao ataque. Então, Batista, se esses caras estiverem à disposição, eu escalaria desse jeito o ataque do Guarani. Reinaldo, Derek e Ayrton. Eu acho que o que você tem... Sabe quem falava muito isso? Grande Marcelo Veiga, saudoso Marcelo Veiga, que Deus o tenha em bom lugar, né? Que faz muita falta, principalmente como pessoa, assim, como amigo, né, que tinha na vida, e um baita de um treinador. Ele dizia o seguinte: tá pronto para jogar? Tem que ir pro jogo. Mas vai atrapalhar o vestiário. Que vestiário? Que vestiário? O Guarani tá brigando para não cair, gente. Então, se o Ayrton tiver em condições, bota na arena, ao lado do Derek e também do Reinaldo. São 18h05 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Mande para cá suas mensagens. 971021493. Mensagens de áudio e também mensagens de texto. Participe dos temas do dia ou qualquer outro tema.
que você queira debater aqui conosco. E para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, aproveita, dá um like aí para nós. Mais de 32 mil assinantes do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Dá um like, manda aí um joinha para nós, senta o dedo. Rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Mês do consumidor, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Telha Norte. Aproveite as ofertas incríveis da Souvenir. Tinta Rende Cobre Muito, branco 20 litros, R$ 369,90. Tinta Premium Limpeza Total, branco 18 litros, R$ 589,90. Massa acrílica branco 25 quilos, R$ 189,90. Ofertas válidas até 8 de março. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Mês do consumidor é na Telha Norte. Vem! O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Campinas. Quem nasce e chega aqui vem pra brilhar na vida. Por isso a gente trabalha para ajudar você a chegar lá. Chegar mais rápido no BRT. Chegar mais longe com o Ceprocamp. Abrir os horizontes no Espaço do Amanhã. Chegar forte com saúde no Mário Gatinho. Tudo isso é fruto do esforço de milhões de pessoas batalhadoras que constroem o sonho dessa cidade. E a gente vai mostrar várias dessas histórias. Vem aí Campineiros. Em breve, em todas as redes sociais. Prefeitura de Campinas.
Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo movimentado e com muita confusão nesta quinta-feira no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Confronto válido pela segunda rodada, segunda fase da Copa do Brasil entre Vasco e Água Santa. Nos pênaltis, o time carioca passou. O Vasco, que atuou com Léo Jardim, João Vitor, depois Matheus Carvalho, Medel e Léo, PH, Zé Gabriel, depois Esforça, Galdames, depois Rossi, Paier e Lucas Piton, Verrete e Adson, depois David. A equipe do técnico Ramon Dias. O Água Santa de Igor Vinhas, Alex Silva, Joilson, Robles e Arthur, Igor, Henrique, Cristiano, depois Cadi e Lua Dias, depois Roger Carvalho, Neilton, depois Keké, Júnior Todinho, depois Bruno Mezengue, Bruno Xavier, depois Ronald, a equipe do técnico Bruno Pivetti. Vamos aos gols. O Vasco, aos 3 minutos do primeiro tempo, Verrete, aos 15 minutos do primeiro tempo, ainda no primeiro tempo, Neilton empatou, aliás, marcou o primeiro gol aos 47 minutos do primeiro tempo. O Água Santa acabou virando aos 13 com Lua Dias e aos 42 minutos do segundo tempo. Mas aos 47, o Lucas Piton empatou para o Vasco. Nos pênaltis, o Vasco acabou conquistando a classificação por 4-1. Arbitragem de Rafael Rodrigo Klein, que mostrou vários cartões amarelos e 3 cartões vermelhos para João Vitor do Vasco, Neilton e Igor Henrique do Água Santa. Vitória do Vasco nos pênaltis Copa do Brasil. Vasco 4-1 para o Água Santa. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 12 minutos em Campinas, Esporte em Debate. E começou a operação de vendas Volkswagen Mais na Germânica Volkswagen das Amoreiras, em Campinas. É a sua chance única para sair de Volkswagen 0 km com preços exclusivos. Atenção, confira aí. T-Cross com bônus de até 22 mil. Nivus com bônus de até 11 mil. E os dois com taxa zero. E o saldo em 24 vezes. Polo Highline com bônus de até 9 mil. Virtus Highline com bônus de até 10 mil. E os dois com taxa zero. Itaús Highline com bônus de 18 mil. Ou taxa zero e entrada em 24 vezes. É isso mesmo que você ouviu. A Germânica Amoreiras está preparando um ambiente único para que você possa conhecer os veículos 0 km e fazer um super test drive. A Germânica da Amoreiras convida você neste sábado, amanhã, dia 9 de março, para descobrir os detalhes e cuidados e tornar a experiência de adquirir o seu Volks 0 km ou seminovo em um momento inesquecível. Então corra para a Germânica Volkswagen da Amoreiras. Ou para saber mais, acesse germanicaveículos.com.br. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Bandeirantes. 18h14, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Aqui quem fala é o Carlos, aqui do Nova Aparecida, Campinas. Eu queria perguntar pro Tigrão em relação ao Leonaldo. O Leonaldo não estava vindo muito bem na ponte, estava sendo criticado, né, pela imprensa, pela torcida. Agora uma transferência pro Vitória, isso pode ser benéfica para ele, né, para retomar seu melhor futebol, né? Novo clube, novo ambiente. Eu queria que o Tigrão comentasse aí. Dava uma tigrada aí. E aí, Tigrão, você foi citado aqui pelo ouvinte. Vamos tigrar, então. Não, Leonardo... Peraí que eu tô saindo, então. Tigra aí. Você nunca vem, quando vem pra ficar me palitando, pô. Não. E os caras ainda ficam falando que eu sou chinelinho, cara. Chinelinho não trabalha de sexta-feira, você concorda? Só porque o CH tá de folga. Aliás, quem tá de chinelinho é o CH, né? Será que ele tá de pantufa, Tigrão? Será que ele colocou aquela... Pois. E você é igual a Paixão de Cristo, né? É uma sexta-feira por ano.
Aliás, o Eloir Pianca tá dizendo aqui, ó, nosso querido Gleger. Opa! Parece que não está ao vivo. Estaria ele, então, nesse momento, vestindo um confortável chinelinho? Mas como que eu não tô ao vivo, gente? É só entrar aqui. Fala a hora aí, Gleger. Fala a hora aí. Tô aqui em Hortolândia, na minha humilde residência. Né? E ouvindo o Tigrão tigrar. Não, vamos lá, vamos dar uma tigrada então. Ô, Tigrão, rapidamente, para domingo você tá tranquilo, né? Pelo amor de Deus, cara. O apito final, coitado do Edu Pinheiro, cara. A gente precisa... Tranquilo, eu faço com o cronômetro ligado. Se falar que é 4, eu faço em 3h59. Se falar que é 2, eu faço em 1h59. E se eu fizer em 2? Eu? Não, eu. É 4 minutos, né? Aí o Gleger faz em 2. Não, você tem que fazer em 4. Você vai querer pra você ou não? A determinação é 4 minutos. Eu faço. Mas aí os meus 2 você vai querer pra você? Não. Ah, não? Não. Tá bom. Não, porque não cabe no recorte que vai pro YouTube depois. Ah, entendi. Fica muito grande. Fica super gigantesco. O Leonaldi é uma das joias da Ponte, sim, pintou muito bem. O jogador é lá de Pindamonhangaba, veio do Taubaté, né? Que Pinda praticamente não tem futebol, né? Mas são cidades coladas lá na Via Dutra, no Vale do Paraíba. Se profissionalizou aí na Ponte. É um jogador que pintou muito bem, inclusive na estreia fez gol lá em Ribeirão Preto. A Ponte ganhou num Campeonato Paulista de 1-0 do Botafogo. Jogador voluntarioso, guerreiro, mas ele entrou numa fase técnica ruim. Também em função de contusões, também em função de problemas físicos. E ele estava voltando a ser aquele Leonaldi voluntarioso que a gente viu aí no início de aparição dele com a camisa da Ponte. Acho uma pena que tenha sido negociado do ponto de vista técnico. Acho que é um jogador ainda em evolução e muito jovem. E se, para responder objetivamente a pergunta e não tigrar, eu diria que, claro, que ele indo agora para uma equipe de primeira divisão, de Série A do Campeonato Brasileiro, para brigar pela titularidade, num outro ambiente, claro que com um salário muito maior, numa cidade como é Salvador, onde, aliás, o Gleger já residiu lá, jogando pelo próprio Vitória, que ele tem tudo para dar uma deslanchada e, claro, aproveitar um pouco de amadurecimento que ele adquiriu na Ponte, a favor da carreira dele. Agora, boa sorte para ele, mas para mim é uma baixa importante e vai fazer falta na Ponte. Só que a necessidade faz a ocasião. Leonardo Silva Batista, houve mudança no regulamento quanto aos valores de ingressos para os jogos, porque agora está todo mundo fazendo promoção. Eu creio que sim, né? Ou cada clube entrou em contato com a federação e negociou lá para reduzir o preço do ingresso. Que a federação Batista, só permitia 40 e 20, era o valor mínimo. Oi. Regulamento aqui, especialmente no futebol paulista, ele é feito para ser rasgado. Como é que os caras colocam que a última rodada serão todos os jogos às 16 horas do domingo? E aí já tem 2 jogos para amanhã. 2 jogos para amanhã. Né? Santos e Portuguesa e mais o jogo do Palmeiras, né? Então, e rasga estatuto do torcedor, rasga tudo. Esse negócio aí de que, ninguém pode vender a menos de 20 e 10, ninguém não sei o quê. Sabe, o Santo André abriu aí, vai entrar todo mundo de graça, vai lá a boiada. Entra todo mundo, isso é uma temeridade. Mas o Santo André vai pagar o borderô para a Federação Paulista de Futebol. Puxa, que bacana, hein? Será que todo mundo que vai entrar lá de graça vai passar pela catraca? Deixa eu entrar nessa discussão rapidamente. Vale. Até queria de você mesmo. Beleza. Porque assim, a gente ouve muito falar que assim, deu prejuízo. Esse jogo deu prejuízo. Aquele jogo deu prejuízo. Ok. Você estava falando agora, o Santo André vai ter que pagar o borderô para a federação. E quando dá prejuízo, a federação paga para o clube? Claro que não. Claro que não paga. Mas você está entendendo ou não? Então, assim, e eu tô do seu lado, tá? Eu quero dizer que eu tô contigo, mas assim, quando dá lucro, federação, quando dá prejuízo é clube? Mas isso aí, em toda empresa que você trabalhar, vai ser assim.
Quando a empresa está dando lucro, o seu é do mesmo tamanho. Quando ela começa a ir pro beleléu, aí você que tem que pagar a conta, né? Começa a atrasar isso, aquilo outro. Isso é empresa privada, empresa pública é assim, entendeu? E quem não se contentar, vai procurar os seus direitos. Então, quando você está ganhando um monte, tá tudo certo, mas você não chama ninguém ali no mundo corporativo, fala, ó, vou dividir um pouco aqui, tá? Ah, mas tem o PLR, participação nos lucros e resultados. Isso é para inglês ver. Isso é cascata, né? Nunca ninguém mostra os números. Então, companheiro, é assim mesmo. Agora, quando dá prejuízo, é porque o público não foi, mas as taxas são sagradas. Como serão sagradas? Serão sagradas no jogo lá de domingo do Santo André com a Ponte. Vai ter que pagar arbitragem, vai ter que pagar policiamento, vai ter que pagar bilheteiro, todo aquele serviço terceirizado de segurança, tudo isso. Agora, a parte de acerto do percentual da renda, eu não sei como é que o Santo André vai fazer. Aí o ouvinte está corretíssimo, espera aí, mas não tem um preço mínimo a ser praticado, 20 e 10? Aí o Batista, mas eles podem ter entrado em contato e a federação autorizou. Então é esculhambação, tá? É esculhambação total. Eu outro dia sugeri num jogo aqui da Ponte contra o CRB, cobra R$1 para botar 18 mil pessoas para a Ponte conseguir o resultado. Mas não pode, porque tem um preço mínimo. Tá aí, ó, nem R$1. Abriu a porteira, escancarou, vai quem quer. Um problema de segurança seríssimo a ser administrado, sem estrutura para isso, num estádio sem estrutura também, não sei como é que vão fazer divisão de torcida lá, e então vai quem quer, a federação fica olhando. Só que, quando esse presidente da CBF, que está lá, foi cassado, e aí ele voltou via judicial, voltou porque impetrou um recurso e tal, né? Ia ter eleição, agora só quando terminar o mandato dele. Mas ia ter, ou se a liminar que ele conseguiu for cassada. Quem que era o cara cotadíssimo para ser o novo presidente da CBF? O Reinaldo Carneiro Bastos. Era o virtual vencedor da eleição para presidente da CBF. Nós estamos falando da maior federação do estado. Gosto do Reinaldo, cara também lá do Vale do Paraíba, de Taubaté, está há muito tempo no negócio. Mas, regulamento, faz esse regulamento, um time se classifica com 10 e outro com 20 e não vai se classificar, né? E os caras vão lá e assinam. Mas tem um preço mínimo, não pode, até ali pode ir, abaixo dali não pode vender. Agora o presidente do Santo André abre de graça. E cadê a exigência do que foi combinado, daquilo que foi combinado no Conselho Arbitral? E essa antecipação de jogos aí de última hora, onde os times já estavam com vendas abertas na internet para domingo, e já tinham vendido ingressos, e bastante, para domingo, e a federação, isso vai para sábado, porque a federação tem que ter grade. Tá certo. A televisão tem que ter grade. Então, Batistão, sim, o regulamento existe para não ser cumprido. É igual a maioria das leis brasileiras da vida cotidiana. Está lá no código, mas não se cumpre porra nenhuma. 18h24, informações da Ponte Preta, diz aí, Vladimir Catarino. Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca joga domingo, estádio Bruno José Daniel contra o Santo André. Última rodada da primeira fase deste Campeonato Paulista, muito perto de garantir a classificação às quartas de final. 1 ponto basta para que a Ponte consiga esta classificação, algo que não acontece desde 2020, também sob o comando do técnico João Brigatti. Para a partida do próximo domingo, o Brigatti terá quase força máxima, à exceção do Léo Naldi, jogador que foi negociado com Vitória da Bahia, por isso não joga. A tendência é que o Emerson Santos seja o titular no meio-campo ponte pretano. No mais, a mesma formação com Pedro Rocha, os 3 zagueiros, a 3-5-2, o esquema utilizado pelo Brigatti, que tem dado muito certo no campeonato até aqui. Hoje teve treino aberto, né? Mulheres e crianças puderam assistir a movimentação no estádio Moisés Zucarelli,
exatamente em homenagem às mulheres, pelo Dia Internacional delas. Aliás, não é só hoje, né? Todos os dias são delas. E o Brigatti mandou uma mensagem parabenizando as mulheres pelo dia de hoje. Batista. Dia muito especial, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Quero dar os parabéns a todas as guerreiras, né? Principalmente a nação pontepretana feminina, todas as mulheres que torcem para a Ponte Preta ou que não torcem para a Ponte Preta. Hoje é um dia muito especial e eu quero aqui agradecer, dar os parabéns pelo incentivo que vieram nos dar no treinamento de hoje. E fica aqui, né, nosso registro, que os homens respeitem as mulheres. As mulheres podem tudo, pode ter certeza disso. Mandar um grande beijo para todos aqui e agradecer mais uma vez a presença aqui no treinamento. Faço das palavras do João Brigatti minhas também, né? Um feliz Dia Internacional das Mulheres aí para todas as ouvintes da Rádio Bandeirantes. Ponte que pensa, claro, nesta classificação à próxima fase do Campeonato Paulista, um empate basta, mas também já se movimenta com relação à próxima temporada, ou à próxima competição da temporada, né? Que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Está encaminhada a contratação do Zé Mário, lateral esquerdo da Inter de Limeira. Ele está no departamento médico, tem contrato com o Leão até 10 de abril e a tendência é que venha para a Ponte Preta para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte que vive um bom momento dentro e fora de campo, né? Fora de campo está acertando as questões financeiras, já fez o pagamento de premiações e bichos aí do Campeonato Paulista. Afinal, mais de 20 milhões de reais entraram no cofre do clube com a venda das promessas, né? Leonaldo, Felipe Amaral e também o Felipinho. É a Ponte Preta, Batista, que está muito perto da segunda fase do Campeonato Paulista e também de continuar na briga por uma vaga na Copa do Brasil em 2025. Macaca joga contra o Santo André, domingo, 4 da tarde, no estádio Bruno José Daniel. Falamos da Ponte Preta aqui no Esporte em Debate. E como está a manutenção do seu veículo? Dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. Procure o mecânico da sua confiança. Se você não tem nenhum, sempre tem um amigo que conhece o mecânico, é ou não é? Leve o seu carro para fazer a manutenção preventiva na oficina da sua confiança. E as peças você pode comprar, adquirir na Rocha Autopeças. Na Rocha Autopeças você vai adquirir todas as peças mecânicas nacionais e importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais lá no site, anote aí, rochaautopeças.com.br. Pegue o número do WhatsApp lá no site, tem todos os números do WhatsApp de todas as lojas. Você vai escolher o WhatsApp da loja mais próxima de você. Aí você vai conversar por mensagens diretamente com o vendedor e tirar as suas dúvidas para fazer o seu orçamento, tá bom? Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 18 horas e 29 minutos, um rápido intervalo e depois vamos debater a macaca que pega o Santo André. É rapidinho, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br.
Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Mês do consumidor, para você economizar da sua obra ou reforma, é na Telha Norte. Aproveite as ofertas incríveis da Souvenir. Tinta rende cobre muito, branco 20 litros, R$ 369,90. Tinta Premium limpeza total, branco 18 litros, R$ 589,90. Massa acrílica branco 25 quilos, R$ 189,90. Ofertas válidas até 8 de março. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Mês do consumidor é na Telha Norte. Vem! Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 33 minutos em Campinas. Vamos debater a Ponte. A Macaca vai enfrentar o Santo André. Ouvinte tá dizendo aqui, ó: Tigrão, mas a torcida da Ponte vai pagar R$50 lá em Santo André. Pode isso pelo Estatuto do Torcedor? Então tem que ser de graça para todos. Não assinou a mensagem final 3366. Você tem razão, viu? Tem razão, pô. Ou é de graça para todo mundo. É, ou mas então, às vezes pode, como é que mas vai às vezes pode ser a viagem, né? Da torcida da Ponte e dá o ingresso. O ingresso Batista, gratuito pro torcedor do Santo André, ué. Então, mas às vezes pode ser a viagem, né? Os caras têm que pagar 50 conto por causa do ônibus que vai levá-los até o estádio. Não. 50 é o ingresso. 50 é o ingresso? Ingresso. É, pede era para viajar para lá, tem que estar com o ingresso na mão. 50 conto para assistir o jogo lá. Mas às vezes pode ser o deslocamento, pode ser o ônibus. Não. 50 do ingresso e o ônibus por fora. Se a Ponte deu, não vai dar, tem que pagar a viagem também. Pagar o lanche, pagar o almoço, pagar a martelada, o conserto do martelo, paga tudo. Tem cara que às vezes vai lá e dá uma martelada e às vezes machuca o martelo, né? Tem que tomar bezetacil. Ô Batista, é um absurdo, né? Vamos, não vou comentar não. Vamos dizer assim, é a essência do subnitrato do pó da esculhambação. Vamos lá, Gleger, não tem muito assim, né, o que modificar nesse time da Ponte. Saiu o Leonaldi,
era o titular, entra o Emerson Santos. Ou você acredita que o Brigatti vai, na última rodada da fase de classificação, fazer aí alguma alteração significativa? Não acredito nisso. E deve ser o Emerson Santos mesmo que vai entrar na vaga do Leonaldi. E do resto é a mesma coisa, né? Teve aquela especulação de que, mas o Gabriel entrou bem no jogo, né? Fez o gol de empate na última partida. O Gé não foi bem. Gente, não, o Gé é o titular. E se não teve, o João deu aquela entrevista e eu achei muito legal isso, né? Porque já matou no ninho. Porque o João Brigatti brigou com o Gé no vestiário, por isso que ele tirou. O João Brigatti foi lá e falou, não, aqui não. Nem bagunçar aqui não. Porque muitas das vezes, Batista, tem isso, tá? Às vezes os caras começam a soltar informações para dar uma bagunçada ali, né? Para botar um contra o outro, mas o João, ele controla muito bem isso, né? Ele tem essa característica de controlar o vestiário, de ter os caras na mão, né? De falar a língua do boleiro. Então não tem... E outra coisa, não tem o que mudar, gente. Não tem, a Ponte tá jogando bem, né? Vai para lá precisando apenas de um empate para se classificar, não depender de absolutamente nada. Eu ainda acredito que a Ponte, né, ela depende lá do resultado do Corinthians com o Água Santa. Vocês acham que o Corinthians vai querer tomar uma paulada do Água Santa na última rodada? Vocês estão achando isso? O Corinthians vai para vencer o jogo, vai para ganhar o jogo, para já ficar ali, peraí, a última impressão é a que fica. Então a Ponte não vai precisar do resultado de Corinthians e Água Santa, não. Mas eu ainda acredito que a Ponte vai lá e conquiste um empate, tem time para isso, né? O João e a Ponte, a retrospectiva aí mostra a Ponte melhor fora de casa. Eu não tenho dúvida de que a Ponte vai conquistar um bom resultado. E vai estar enfrentando o pior time da competição, né? A Ponte, tecnicamente falando, é muito melhor, tem uma estratégia melhor, tem um elenco melhor, tem uma plataforma bem organizada, melhor do que a do Santo André, que fez um bom jogo contra o Corinthians, mas aí é uma partida totalmente diferente, tem pressão, né? E assim, tecnicamente falando, o time da Ponte é melhor. Tá bem mais montado e a tabela mostra isso. Então eu não tenho dúvida. Mantém o mesmo esquema, saiu o Leonaldo, que foi vendido, vai com Deus, né? É importante para o Léo também, para o crescimento da vida profissional dele, para que ele seja feliz lá, ele é bom jogador, talentosíssimo, a Ponte ainda segura 40%, ótimo negócio, bota um no cofre, sensacional. E o Emerson entra ali no meio de campo, e a gente até, olha, e eu tô para dizer o seguinte, mesmo que o Léo não fosse negociado, né, poderia pintar o Emerson ali, porque ele entrou bem no último jogo, e até para um jogo como esse, que querendo ou não é uma decisão para o Santo André e para a Ponte também, que dá a classificação para a equipe de Campinas, né, ele poderia entrar com o Emerson, tá? Mesmo com o Leonaldo ali em condições. Mas o Léo foi negociado e aí o Emerson deve entrar e vai muito bem. E ele com o Ramon Carvalho combina muito, né? Dá um pouco mais de liberdade para o Elvis, tem uma marcação um pouco mais ferrenha no meio de campo. Então, eu acho que é isso aí. Não tem muito o que fazer. É só botar os caras em campo, né, da mesma forma que vem fazendo, do mesmo jeito que vem jogando. E para mim, Batista, eu já disse isso lá na segunda-feira. Anota aí. A Ponte empata o jogo e se classifica. É só uma informação que recebi agora, de acordo com o regulamento, o Santo André tem que ter pelo menos um setor disponível para a torcida do Santo André com valor a R$50. Aí ele pode cobrar do time visitante, da torcida do time visitante, também R$50. Então acredito, né, que o Santo André deve ter feito isso. Um setor reservado, quem quiser aquele setor paga 50. E lá no setor, digamos, das populares, aí o ingresso é gratuito. Então, melhorando aquela informação com relação à questão do regulamento do Estatuto do Torcedor. Vamos lá, Tigrão, a mesma pergunta. Acha que o Brigatti faz alguma alteração significativa ou só essa, a saída do Leonaldo e a entrada do Emerson Santos? Não acredito. Agora,
Eu aposto em uma outra possibilidade, né, do Luiz Felipe na lateral direita e do Igor Inocêncio no meio, repetindo aquela formação que ele utilizou contra a Portuguesa. Por quê? Quem é que sai? Então, aí ele poderia optar por um dos volantes ou poderia não voltar com o Emerson Santos e jogar com o lateral no meio, né? Igor Inocêncio, e apenas isso. Ele entraria no lugar do Leonaldo, que vinha jogando. Então você teria Igor Inocêncio, né? A presença no meio também do Ramon Carvalho, do Elvis, né? Esse seria um tripé e ele vai fechar esse meio-campo com mais um jogador. Aí ele vai optar por um volante. Talvez seja o Emerson Santos mesmo, com as saídas daqueles que foram vendidos. E na frente, o Iago Dias e o Gé. Não acredito que ele mexa com o Gé, apesar do Gabriel ter entrado muito bem. Gabriel Novaes fez um golaço contra o Novo Horizontino, mas é uma opção. É muito bom jogador, hein? Boa contratação da Ponte. Mas é uma opção valiosíssima para o segundo tempo, porque é um jogador extremamente voluntarioso. Então, o Batista, eu não acredito em grandes mudanças. Não acredito. Mas, além, quem é que vai substituir o Leonaldo? Pode aparecer uma surpresa. De repente, ao invés do Emerson Santos, pode ser o Igor Inocêncio no meio e entrando no time o Luiz Felipe. Apenas um palpite, não tem informação nenhuma. Ele pode tirar também do time o Ramon Carvalho, né? Aí fica com dois volantes. Mas por que tiraria? Para colocar o Igor Inocêncio. Ah, não, Batista. O Ramon Carvalho tá jogando bem, pô. Eu acho que não tem... Num jogo como esse, cara, a última partida, decisão, você acha que ele vai querer inventar? Eu não acredito nisso. Nem na possibilidade do Tigrão, que eu respeito e acho que é uma boa opção, mas é simples, cara. Tira um e coloca Não, mas peraí, mas o Igor Inocêncio, veja o que eu vou dizer, o Igor Inocêncio no meio não é invenção. Ele vem usando e usando. Mas ele é muito. Lateral, Tigrão. Tudo bem, ele usa de vez em quando. Não, de vez em quando não. Ele usou em Ribeirão Preto, ele usou contra a equipe do Novo Horizontino, ele usou contra a Portuguesa o jogo todo. Então essa daí não é invenção. Pô, de 12 jogos, 3 jogos não é invenção ele, na última partida? Não foi só em 3 jogos, não. Pô, você citou os 3 aí agora. Não, eu citei assim agora puxando de memória. Ele usou pelo menos 6 ou 7 jogos. Esse esquema aí no jogo da Portuguesa. Não. De lá pra cá deu certo, a Ponte ganhou o jogo e aí ele usou em alguns momentos. Você tava na jornada de domingo. Quando é que o time da Ponte cresceu? Você lembra? Mas não foi só essa substituição. Não, mas essa você viu? Você anotou? Não, claro que eu vi, mas então, assim, não foi só essa. Ele já vem usando. Não, ele usou nesse jogo. E toda jogo vez passado, que ele por usa exemplo, essa alternativa, o time cresce. Não, tudo bem, Tigrão, não tô dizendo assim, mas assim, eu falei para aqui, eu acho que é uma alternativa legal. Mas ele, por exemplo, você vai colocar o Luiz Felipe, a gente sabe que é um jogador de marcação, né? Não é um jogador muito agudo. E você tem um cara que é lateral, que é o Igor Inocêncio, que vai bem por dentro, mas assim, e você tem o Emerson Santos, que entrou também nesse jogo, foi muito bem. Então, cara, eu não acredito em mudanças tão radicais, não. Ah, mas não é radical, ele já usou, sim, ok. Mas, é só você, Leonardo tá fora, é Emerson Santos, acabou. Aí você tem que deslocar o lateral que é titular, o Inocêncio é titular na lateral direita. Vai jogar por dentro. Traz o Luiz Felipe do lado. Não acredito. Eu escalaria assim, Pedro Rocha, Luiz Felipe, Akin, Castro e o Nilson Júnior. E mais o Risso. Aí no meio, Igor Inocêncio, Ramon Carvalho e Elvis. E a dianteira, Iago Dias e Gé. Sabe por quê? Porque a Ponte vai tomar calor lá. Ela vai tomar pressão. O Santo André está virtualmente rebaixado, mas não está matematicamente rebaixado. E é um time que tem camisa. É um time que é campeão de Copa do Brasil. É um time que você nunca pode duvidar que ele possa ressurgir aí, que não ganhou nenhum jogo até agora, na última hora. Tanto é que está fazendo essa campanha aí de entrada gratuita e tudo mais. Então vejam, meus amigos, se a Ponte vai tomar calor,
Quem é que é melhor marcador para fechar uma linha de 4? Para liberar um pouquinho o Gabriel Risso para ir para cima. Quem é que entra normalmente para fechar uma linha de 4? 5 atrás. Quando a Ponte for atacada e quando a Ponte tiver a bola, dá um pouco mais de liberdade pro Gabriel Risso, que é bom apoiador, descer. Quem é que marca melhor do lado direito? O Igor Inocêncio ou o Luiz Felipe? Vamos valer um barrilzinho? Claro que é o Luiz Felipe. Não, eu não estou dizendo que vai ser esse o time. Eu não posso decidir pelo João Brigatti. Mas o Tigrão, mas eu não concordo, cara. Eu estou dizendo que eu faria. Você está jogando com 3 zagueiros, você precisa ainda de um lateral de marcação? Claro que eu preciso. Ô, louco, claro, você está jogando com 3 zagueiros. Claro que eu preciso. 3 zagueiros e 2 volantes de marcação. Não, mas se você jogar não, com 3 zagueiros mas aí você vai ficar o jogo inteiro se defendendo. E se você jogar com 3 zagueiros e 2 volantes de marcação, você vai estar atacando? O quê? Se você jogar com 3 zagueiros e 2 volantes de marcação, 5 de marcação... Mas aí você quer... Ele já tá jogando assim e você ainda quer colocar um lateral de marcação. Para abrir então você tem que jogar também. Senão aí a pressão vai ser gigantesca. Você não tá entendendo. Eu concordo que a pressão que o Santo André vai vir para cima, eu concordo 100%. Você não conseguiu assimilar o que eu falei. Mas eu... De forma alguma. Eu tô jogar falando com 6 jogadores defendendo? Não, o Igor Inocêncio no meio, ele é meia. Aí não a Ponte jogaria com 2 ele é um jogador assim, ó. Aí você fica sem marcação no meio. O Ramon Carvalho é um jogador que sai também. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso num segundo tempo se a Ponte estiver perdendo o jogo, como fez contra o Novo Horizontino. Agora de começo, fazem. Acho que aí é suicídio. Aí é uma estratégia suicida. Você tem a melhor receita, mas você só põe ela para jogar quando você já está apanhando. Mas aí é uma estratégia suicida. É você saber que o time adversário tem que jogar, tem que partir para cima, tem que ganhar o jogo, e você ficar inteiro atrás, colocando um lateral de volante, colocando um lateral de marcação, fechando uma linha de 5. Muito pelo contrário. Eu não estou inteiro atrás, não. Eu estou muito pelo contrário. Eu estou ganhando um cara de chegada à frente. Ô, Tigrão, mas se você está jogando com 3 zagueiros... Você precisa de homens de lado. Senão você vai afunilar o meio de campo, você não vai jogar. Os caras de meio de campo não vão. O Elvis, por exemplo, nisso aí que você está falando, não vai pegar na bola. Jantei você agora. Os caras não vão pegar na bola. Pelo contrário. Quando eu abrir mão de um volante... Não, peraí. Então você vai jogar para empatar? Você vai jogar para perder de pouco? Vou jogar aí usa esse esquema seu aí. Vou jogar para ganhar. Isso aí é um esquema suicida. Para ganhar. Esquece. E se não estiver dando certo o placar para a Ponte... Aí ele faz isso depois que a vaca estiver indo pro brejo. Mas foi pro brejo contra o Novo Horizontino? Aí eu entro aqui e falo assim, por que Mas foi pro brejo contra o Novo Horizontino? Por que ele não fez isso desde o começo? Mas foi pro brejo contra o Novo Horizontino? Não, tava indo. Mas ele mudou e deu certo. Agora ele vai começar atrás. Se deu certo, se jogou melhor... Mas é outro jogo, Tigrão. Mas é outro jogo, tá jogando fora de casa. Seguinte, tá jogando já deu, hein? Não. Isso aí, ó. Isso aí é pedir pra perder de pouco. Do jeito que você tá falando aí, vai jogar na perna certa, não. Você vai jogar pra ganhar o jogo. Foi bom. Tá enfrentando... Ô, Tigrão. O time com o Igor Tigrão, a Ponte tá enfrentando o pior time da competição. A Ponte tá enfrentando... A Ponte tá enfrentando o pior time da competição. A Ponte tá enfrentando... Tigrão. O time Tigrão. Conversa de louco. Tá enfrentando... O pior time da competição. Um intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320.
20. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h53. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. O seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais,
em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e também Mega Loja em Sorocaba. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista. Boa noite aos comentaristas. É Eloir Pianca, de Indaiatuba. Poxa, mas essa história de ter portões abertos no Ramalhão, no jogo contra a Ponte, poxa, sempre falaram que não poderia nem fazer promoções de ingresso mais barato. Como que a federação vai autorizar portão aberto? Ah, isso é uma várzea que não tem tamanho, me desculpe. Ouvinte no ar, mais um. Batista, boa tarde. Quem fala aqui é o José do Taquaral, Bugrino. Ô Batista, olha, o meu filho, ele é especial, o Diego. Há anos atrás, eu acho que você já estava na Band. Eu fui buscar o prêmio que só ele que acertou, aí na rádio, aí na Band aí, a estrada que vai para Valinhos aí. Você fez uma enquete da seguinte forma: quem acertasse os dois resultados naquela época, entre Cruzeiro e Ponte Preta, Guarani e Atlético Paranaense, ganharia um radinho Panasonic, aquele radinho preto, tá? E entre 400 ligações, só o meu filho que ganhou, que acertou os dois resultados. Teria que acertar os dois. Só ele que acertou os dois resultados. E hoje ele está dando aqui, ô Batista, o resultado do jogo de domingo, de Ponte Preta e Guarani. Então ele falou o seguinte: o Santo André vai fazer 2 e a Ponte vai fazer 3. O Guarani vai fazer 2 e o Bragantino vai fazer 1. Será, Batista? Fala aí, Batista. Ele tem sorte, hein? De 400 ligações, só ele que acertou, que ganhou aquele radinho. Eu fui buscar aí na rádio, hein? Olha que história legal, hein? E novamente, se o seu filho acertar, ele vai ganhar o rádio FM com faixa estendida, tá bom? Então pode contar com isso. Vamos anotar aqui, né? O palpite, se der certo, ganha de novo o rádio FM com faixa estendida. Ô Batista. Oi, Gleiger. A gente pode participar aí desse rádio aí pra ganhar o rádio ou não? Não pode, Gleiger. Ah, não? Não. Pô, o rádio é sensacional, cara. Sensacional. Aliás, manda um abraço pro Edson aí, que mandou uma mensagem aqui agora. Ele ganhou o radinho e falou: esse radinho é sensacional. Grande abraço, Edson. Muito obrigado aí pela sua audiência. Agora, ouvindo em FM 85,7. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, equipe da Band. Ô, Tigrão, sobre essa questão aí, eu acho que não dá problema. Porque assim, ó, quem for para o jogo da Ponte, em São Bernardo, vai pelo Rodoanel. E quem vai pro jogo do Corinthians, vai pela Imigrante, pela Avenida do Estado. Então, não chega a se encontrar, creio Castelo Branco, né? Não. É Castelo Branco. Não é Castelo, não. Ele tá certo no trajeto. Mas assim, ó, primeiro que o jogo da Ponte não é em São Bernardo, é em Santo André. Segundo, que ele tá falando que os corintianos vão pela Avenida do Estado ou pela... Mas o Corinthians vai jogar onde? Vai jogar em São Bernardo, pô. Ah, em São Bernardo o jogo? É, pô. Ah, tá. Então, aí é como se fosse assim, né? Não, mas a polícia vai organizar todos os corintianos saindo da casa deles e eles têm que ir pela Avenida do Estado para não encontrar. O problema é outro. O problema é que não tem policiamento para os dois eventos tão próximos. E mais. Como é que você vai saber qual caminho que o corintiano vai fazer para ir a São Bernardo do Campo se tem mais corintiano do que Pardal? Tem corintiano lá que vai sair, que mora vizinho, muro com o Bruno José Daniel, que é o estádio do Santo André, e vai para São Bernardo, que é ali encostadinho, e vê o time dele, né? Tem corintiano que mora aqui em Osasco, que vai pegar o Rodoanel também para ir lá para Santo André, que é viável. Então, é um perereco. Agora, o problema não é nem de confronto de torcidas, porque não é Ponte e Guarani, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Não é esse o problema.
O problema é que são 2 eventos grandes, muito próximos e no mesmo horário, e ainda com portões abertos no Santo André, no Bruno Daniel, e não tem efetivo suficiente para isso. Você vai ver a Polícia Militar amanhã se manifestar. Mais um ouvinte no ar. Fala, rapaziada, aqui Paulão Simeonato e o... Luca, eu desejo um bom fim de semana para vocês e um bom jogo pro Guarani. E um abraço pro meu tio Ricardo, pro meu vô Pedro Luiz e pro meu vô Pedrão e pro meu tio Dador. E pro nosso amigo Garuti, que é ponte pretano da pele até o osso. Abraço. Para tudo agora, para a gente falar sobre um assunto muito importante junto com o nosso parceiro Paraflu. A segurança da nossa família é prioridade máxima, não é mesmo? Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então presta atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Não dê bobeira. Faça a troca conforme o indicado lá no manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. E na hora da troca, escolha a melhor qualidade. Vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rádio Bandeirantes. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, pessoal. Aqui é Irineu de Jardim de Oliveira. Estão falando que o cara contratado essa semana já vai jogar. Se jogar, nós cai para a segunda divisão. Eu não sei. A não ser que o Juninho Paulista assine o documento, dando condição de jogo para o cara, e o presidente do Santander também assina. E a federação também assina. Porque nós já perdeu na justiça todas as causas que nós concorreu. Nós perdeu a vaga da Copa do Brasil pro Criciúma na bolinha, pro Botafogo. Nós perdeu a vaga da Copa do Brasil com jogo ganho pro Vila Nova. Toda vez que nós disputou alguma coisa com a CBF ou Federação, nós perdeu. Então não dá para correr risco. Boa noite, Batista. Não. O jogador tá inscrito, tá tudo certo. Tá no BID e tá inscrito no Campeonato Paulista e a federação aceitou o laudo médico do Guarani e o regulamento permite inscrever em substituição a um jogador que tenha se contundido até o término da primeira fase, que termina domingo. Irineu, você tá vendo fantasma de dia. Calma, meu filho. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Tô ouvindo aí a opinião do mestre Tigrão a respeito dos ingressos lá de Santo André. E não estou discordando, nem criticando, é apenas dúvida mesmo. Seguindo o raciocínio do Tigrão aí, qual é a diferença do que o Santo André está praticando lá? Não cobrando nada nos ingressos, referente também comparando com a promoção que o Guarani está fazendo aí, das mulheres entrando de graça. Qual que seria a diferença aí, seguindo o raciocínio do Tigrão? Abraço. Aqui é Renato do Jardim Santa Lúcia, Campinas. A diferença é de 50%, não, a diferença é de 80%, 90%. Que no estádio são 90% homens e 10% mulheres. Ah, mas entrando de graça vai dar 25% de mulheres e 75% de homens. A diferença é essa. E a mulher vai poder entrar, salvo engano de minha parte, acompanhada. Ou sozinha, promoção do Dia Internacional da Mulher, que aliás é hoje. Parabéns para todas as mulheres do mundo. É isso. Lá o meu querido ouvinte, que aliás é extremamente educado, né? Muito gentil com o trabalho da gente aqui. A diferença é que lá é porteira aberta, a boiada toda. Essa que é a diferença. Então você faz uma campanha pontual para uma data festiva e para um pequeno percentual do público. Todos os demais terão que pagar. E o que está fazendo o Santo André, não. O que está fazendo o Santo André é 100% da torcida que comparecer com a camisa, sendo de qualquer tipo, de qualquer gênero, homem ou mulher, qualquer gênero, vai entrar de graça. A diferença é brutal. É brutal.
O Guarani não está abrindo as catracas. Ele está fazendo uma campanha por uma data festiva. É totalmente diferente. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa noite, tudo bom? É o Donizete aqui do Jardim Conceição. Este time do Guarani é uma piada, entendeu? É uma piada. Se contrata jogadores bichados. Esse Chay, eu não sei o que está fazendo aí até hoje. Jogou uma partida ruim pra burro, tá? O Regis, que voltou, ele tem muita força de vontade, só que a gente tem que saber que ele tem 31 anos e tá jogando em posição errada. Tá jogando lá na frente, junto com o atacante. Ele tem que jogar um pouco mais perto do meio de campo para dominar e passar para os atacantes. Eu sou leigo em futebol, não sou técnico, mas a gente vê que na primeira vez que ele esteve aqui no Guarani, ele jogou dessa maneira e foi muito bem, entendeu? Então, nós temos que ver isso, mas está difícil. Mas eu acho que o Guarani passa, não vai dar problema nenhum e vai ficar na primeira divisão, mas é complicado. Eu acho que tem que ganhar o jogo, não entrar em campo pensando nos outros, tem que pensar nele mesmo, tá bom? Um grande abraço a todos aí e fala pro Greg lá que ele faz em 2 minutos, faz em 3, fala pra se ele faz de 4, tá bom? Um abraço, desculpa da brincadeira, um abração a todos. Mas eu não entendi, cara. Ele falou pra você ficar de 4, Greg. Não foi Ele isso. falou que você faz de 2, você faz de 3. Ô, Batista. Ele falou se você gosta o Tigrão de não fazer vale. de 4. O Tigrão não vale. O que ele quis dizer, Batista? Eu não entendi, cara. Batista entendeu, pô. Sim. O tempo são 4 minutos. O Gregor sempre faz de 4. Quem não faz é o Tigrão, né? Que tá sempre estourando, tá tigrando. Eu não sou chegado. Mas quando é o Gregor, sempre faz de 4. Ah, é? Agora eu entendi. Quem que tá na mesa aí? É o Gilberto Surf? Tá engraçadinho, né, Giba? Ô, Tigrão, mas você sabe que o Saci faz de 3, né? Olha lá o Giba lá, ó. Ah, não, é o Lucas Pessoa. Essa é uma piadinha infame. É o Gabriel e o Lucas. Vocês dois estão engraçadinhos, hein? Isso daí é uma piadinha infame. Tá certo. Fica Fica tranquilo. Sabe o que o Saci falou pra Sacia? Fica de 3. Eu já sei dessa aí. E em briga de Saci, não tem rasteira, né? Como é que é, Batista? Essa foi engraçadinho também, não Batista. tem rasteira. Em briga de Saci não tem rasteira. Tá engraçadinho. Ó, tá mais fácil o vampiro sair doando sangue do que não ter confusão lá no ABC nesse domingo. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que ainda é melhor? O dinheiro não sai da sua região. Ele fica girando a economia, na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Então abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é poder, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. Mais um ouvinte no ar. Batista. Boa noite, Carlos Batista e a todos aí da Rádio Bandeirantes. Parabéns pelo trabalho de vocês, pela audiência aí. Sou Bugrino, meu nome é Mauro, moro no Jardim São José. Assisti hoje o programa de vocês aí pela Bandeirantes, Band TV. E o Valdemir Gomes afirmou que está torcendo pro milagre, né, do Ituano e pro Ituano conseguir escapar do rebaixamento. Então, automaticamente, ele quer que o Guarani seja rebaixado. Queria que ele desse uma explicada nisso, porque ele é funcionário da Bandeirantes, trabalha em Campinas e está torcendo contra o time de Campinas. Não entendo isso aí, não. Dou a explicação.
eu estava falando do Ituano, que a situação é muito difícil. Eu falei, até torço por um milagre, até torço pela ocorrência de um milagre, mas não acredito nele. Na verdade, o que eu quis dizer é que a situação do Ituano e a situação do Santo André é desesperadora e que a situação do Guarani é muito cômoda. Foi isso que eu quis dizer, tá? Eu apenas quis passar uma palavra de alento para a torcida do Ituano, que também é a área de abrangência nossa, viu, companheiro? Eu não posso torcer para a Ponte Guarani, não. Eu não trabalho numa emissora de Campinas. Eu trabalho numa emissora regional e vai para 90 cidades. Então, se a Ponte for jogar lá com o Desportivo Brasil, que é de Porto Feliz, o pessoal de Porto Feliz vai estar me cobrando lá que eu estou sendo bairrista pela Ponte. Ou se o Guarani for jogar com a União São João de Araras e eu ficar aqui puxando a brasa para a sardinha do Guarani, o pessoal de Araras vai dizer, eu não ligo mais nessa TV, eles só falam dos times de Campinas. Então você tem que ter um pouquinho de noção, de respeito mútuo. Eu não estou torcendo pelo Ituano, nem tampouco pelo Guarani, nem tampouco pela Ponte. Calma, eu torço sim pelo futebol de Campinas, mas eu respeito todos os nossos telespectadores. O mesmo respeito que eu devo para o Ponte Pretano e para o Bugrino, eu devo também para o torcedor do Ituano, da Inter de Limeira e de todas as cidades que nos assistem. Vai ver, Batista, mas é importante dizer que o Tigrão, o Tigrão tá certíssimo, cara. O Ituano, ele precisa ganhar o jogo e torcer para outro resultado, correto? Só que ele vai enfrentar o São Paulo Futebol Clube, do Carpini, Thiago Carpini, grande parceiro, grande amigo, e o São Paulo, se ele perder o jogo e o Novo Horizontino e o São Bernardo ganharem, o São Paulo tá fora. Tá fora. É exatamente isso, tá fora, como tá o Corinthians. Então, Tigrão, eu tô contigo nessa. Você tá corretíssimo. E eu falei aqui... corretíssimo. E eu falei aqui 1 milhão de vezes que eu acredito convictamente que o Guarani vai permanecer. E eu também. Eu também. Disse que convictamente acredito que a melhor situação é a do Guarani, porque é o único que depende só dele. E disse aqui que torço muito por isso e conclamei a torcida para comparecer ao brinco e jogar junto com o time. Não estou torcendo pelo Guarani, estou defendendo os interesses da nossa região. E o Bragantino também é área de abrangência nossa. Temos uma imensa audiência em Bragança Paulista. Com Angelito Neto. Com Angelito Neto, o homem da Samambaia. Agora, o Bragantino já está classificado. Então, nesse jogo aí, para a nossa área de abrangência, para a nossa região, para o nosso trabalho e para a torcida campineira do Guarani, claro que é melhor uma vitória do Guarani. Agora, eu falei que aqui, tô botando a minha cara a tapa, como eu coloquei a minha cara a tapa dizendo que o Guarani ia ganhar o jogo em Ribeirão Preto. E foi lá e quase perdeu, empatou na Bacia das Almas. Agora eu tô falando a semana inteira que o Guarani vai permanecer. Tô falando a semana inteira para a torcida comparecer. Tô falando a semana inteira que eu acredito até o último momento que o Guarani vai permanecer. Aí eu passo uma palavra de alento para a torcida de Itu, e tudo que eu falei aqui a favor do Guarani, esse cara não ouviu. Ele fica com uma atitude policianesca, esperando eu cometer nem um deslize, mas uma gentileza com a cidade de Itu, para tentar me jogar contra a torcida do Guarani. Mas você não vai conseguir, porque o torcedor do Guarani honesto, inteligente, sabe que nós estamos aqui a semana inteirinha botando pilha favorável para ver se o Guarani permanece. Então você foi muito maldoso, você pensou uma frase jogada no ar de alento para a torcida do Ituano e você está tentando jogar a torcida do Guarani contra mim. Mas você não vai conseguir não, porque a torcida do Guarani é muito mais inteligente do que você. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes. Ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal
e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis aqui da região de Campinas. Para saber mais, acesse agora aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Da família Sato, Sato pai e Sato filho. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato filho. Sato pai e Sato filho. Família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Ô Batista. Oi. Tá precisando o Sato aí, né? A dona Juliana tá reclamando, tá acabando aqui os kits aqui, hein? Dá uma cobrada neles aí. O Tigrão também, olha lá, ó. Chimichurri aqui, só no meu grito já evaporou tudo. O chimichurri já foi aqui também, viu? Glauco, já foi, viu? A Estela põe chimichurri aqui até em doce de abóbora. Vamos Ela põe chimichurri até no doce de abóbora. Aos temas do dia. Atenção, temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Vamos ao tema 1. Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai abrir investigação e quer que John Textor apresente provas de acusações contra árbitros. Dono da SAF do Botafogo afirmou ter gravações de árbitros reclamando de propinas não pagas. Americano também disse ter provas de que houve manipulações em edições recentes do Campeonato Brasileiro. Até agora, ele não mostrou as provas que diz ter. Pauta 2. Al Hilal vence Al Riyadh de virada e iguala recorde mundial de vitórias consecutivas. Clube da Arábia Saudita emplaca 27 vitórias seguidas, repetindo a marca do The New Suns, time de Neymar, atualmente lesionado e é comandado por Jorge Jesus, ex-Flamengo. Notícia 3. Libra anuncia acordo com o Grupo Globo para a transmissão do Campeonato Brasileiro e prevê o pagamento de mais de 6 bilhões durante 5 anos. A Liga receberá 1,3 bilhão por ano pelos direitos de TV aberta e fechada. O canal terá exclusividade nacional e o contrato será válido entre 2025 e 2029. Começa então o ano que vem. 4 anos de contrato, vai até 2029. E aí, Gleger, qual o assunto que você escolheu para colocar a sua opinião? Bom, primeiro dizer que eu estudei todos os 3, tá, Batista? Tá tudo estudadinho, tá tudo na ponta do casco aqui. Eu vou falar do Al Hilal, que venceu o Al Riyadh de virada, né, e se iguala ao recorde mundial de vitórias consecutivas. Rapaz, são 27 vitórias consecutivas. E não dá aqui pra gente ficar aqui, mas estamos falando aqui do campeonato árabe, né? Do mundo árabe. Não dá pra dizer isso. Esse cara, Jorge Jesus, eu tô dizendo, ex-técnico do Flamengo, é um cara extremamente competente, é um cara extremamente competitivo. E assim, a gente sabe que o mundo árabe, né, que tá vislumbrando uma possível Copa do Mundo lá, e aí tá levando alguns craques, tá levando alguns treinadores renomados, e é isso, é exatamente o por. Se o ouvinte que está aí ligado na Bandeirantes não sabe o porquê que a Arábia Saudita está contratando todo mundo, está levando só os caras de nome, é exatamente por causa disso. Porque eles querem a Copa do Mundo na Arábia Saudita. E tem potencial para isso, tá? Tem potencial, tem bala, né? E é por isso que eles estão fazendo para virar todo o foco do futebol mundial lá para a Arábia. E tá aí, conseguindo, né? Tá aí o Al Hilal, né, nas mãos do
do Jorge Jesus, conquistando o maior número de vitórias consecutivas na história do futebol mundial. Então, parabéns. Parabéns ao Jorge Jesus. O Neymar ainda não está podendo jogar, né? Mas, assim, sem dúvida nenhuma, é merecido. Porque mesmo que seja no mundo árabe, não é fácil não, hein, cara? Não é fácil. 27 partidas vencidas consecutivamente. Não é fácil, não. Parabéns ao Al Hilal, parabéns também ao Jorge Jesus. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para colocar a sua opinião? Você estudou, né? Todos os três, né, Tigrão? Os três, mas denúncia gravíssima. Aliás, você percebeu que ontem nós falamos aqui do John Textor e hoje estamos falando de novo. O que esse cara gosta de polêmica e o que ele joga no ventilador, porque ele é um cara bilionário, né? Ele é dono da SAF que comanda o Botafogo hoje. Agora, só o fato, pelo fato dele ter muito dinheiro, não dá a ele o direito de falar aquilo que ele quer, não é? Não dá a ele o direito de ficar expondo a integridade moral das pessoas sem provas. E quando ele vem aqui e diz que tem gravações de juízes, de árbitros de futebol, reclamando de não pagamento de propina, isso é um problema policial. Primeiro, é esfera criminal da justiça, além da justiça desportiva. Então, o que eu tenho a dizer a respeito? E aí ele diz, ele vai mais longe, né? Ele vai mais longe. Ele fala de um problema seríssimo de corrupção no futebol brasileiro, né? Então, apresenta provas antes de falar bobagem. Tem gravações de caras que reclamando de propina, tem perícia para saber quem que está realmente falando, de quem que é a voz. Também disse ter provas de manipulações em edições recentes do Campeonato Brasileiro. Até agora, ele não mostrou as provas que diz ter. E aí, vai ficar por isso mesmo? Como é que fica a credibilidade do futebol brasileiro? Vem um cidadão que é dono de um time do tamanho do Botafogo e fala que tem provas de manipulações e tem gravações de juízes reclamando do não recebimento de propina para mudar resultado. Vai ficar por isso mesmo? Tá todo mundo com telhado de vidro? Tá todo mundo com o rabo preso? Eu acho que é um assunto com mais conteúdo do que o necessário seria para que o Ministério Público entre em ação, chame o senhor John Textor e fale, queremos as provas, porque nós vamos agora pedir a condenação de quem está corrompendo ou está se deixando corromper no futebol brasileiro. É outra, como o massacre a jogadores do Fortaleza lá em Recife, que vai terminar em pizza? Interrogação. Boa noite. Por que Tite do Fortaleza está inscrito no BID como jogador do Guarani? Sérgio de Valinhos. Esse jogador realmente pertence ao Fortaleza. Lucas Patrick da Silva joga com o nome de Tite. Mas ele é muito jovem, tem 19 anos. É a impressão de que veio aí para a base, né, do Guarani Futebol Clube. Agora, claro que pode ser utilizado aí também na Série B. Mas, efetivamente, o Guarani contratou até agora para o Campeonato Brasileiro, acertou a contratação de 3 jogadores. Ayrton, ex-Atlético, o meia Bruno Oliveira, ex-Santos, estava na Coreia do Sul, estava no futebol coreano, e o Kaique, ex-jogador do Botafogo. Ayrton tem 25 anos e ele fez mais de 100 jogos, 108 jogos até o início dessa temporada. Contrato até 30 de novembro. Bruno Oliveira, ele chega com um contrato em definitivo. Assinou com o time do Guarani e o contrato vai até o Paulista do próximo ano, né, de 2025. Ele estava, o Gleger jogou lá, aliás, jogou não, foi treinador na Coreia do Sul
e eu não sei se a pronúncia aqui está correta. Fala aí, vamos ver. Seueland. 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 É esse o nome do time? Exatamente. E ele estava nesse time lá. Só não emenda C e U, viu, Batista? Seueland. E o Kaique, que tem 23 anos, começou no Botafogo, clube que, aliás, é proprietário dos seus direitos federativos. O último ano, o volante teve passagem também pelo futebol da Bélgica. Então são esses 3 jogadores contratados e tem esse Tite, que é do Fortaleza, tem 19 anos, por isso o nome dele está no bid. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas. Vamos ao Na Lata de hoje. Vamos ver o que é que a produção preparou para os comentaristas. Qual time brasileiro com mais vitórias consecutivas na história? E com quantos triunfos? Começo com você, Gleger. Puxa vida. Essa produção não está querendo, tá querendo arrebentar com os comentaristas, né? Qual Só time pergunta fácil. Com mais vitórias consecutivas na história e quantos triunfos? Quantas vitórias? Com 27 é o recorde, né? Não, esse é da Arábia, né? Eu sei, eu tô falando. 27 é o recorde. Então vamos lá. Corinthians. 20 vitórias. E você, Tigrão, qual é a sua resposta? Diz aí, Ele olhou mano. no Google. Eu não olhei nada. É que eu Não. tô tendo, Você olhou ou não olhou? Fala a verdade. Você não vai tendo mentir. insônia, de dor no meu ombro. Você não vai mentir. E eu fico estudando futebol. Olha lá, olhou no Google. É o Coritiba, com 24 vitórias em 2011, sob o comando técnico do Marcelo Oliveira. Ele olhou no Google. Olhou no Google. Daqui a pouco eu vou dar a resposta, O Google hein? tá aqui, ó. Eu tenho certeza que... Ô, Tigrão. O Google tenho tá aqui, ó. Cara, eu nem olhei aqui o Na Lata. A Juliana tá de prova. Aliás, deixa eu mandar um beijo pra minha esposa. Hoje é o Dia das Mulheres. Ela tá aqui do meu lado. Meu amor, um beijo pra você. Parabéns pelo seu dia. Põe ela no ar aí, ó. Vem cá, Juliana. Vem aqui falar. Ela vai vir aqui. Vem cá. Nós estamos prontos pra sair. Ô, Batista, tem que fazer uma média daqui a pouco. A patroa sair pra jantar. Claro. Ela tá vindo aqui. Pera aí, ó. Vem aqui, ó. A Juliana aí. Aqui, ó. O YouTube tá ao vivo no YouTube. Olha lá, ó. Minha patroa aqui, ó. Uma mulher tão bonita, hein? Olha lá, Juliana. Com todo respeito, que Grande mulher Juliana. bonita, casar logo com o Gleger, pô. Carregar essa mala aí não é fácil, não, hein? Nossa, já tem vaga no céu, a Juliana. Parabéns, Juliana. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigada para todas as mulheres também, tá? Para as esposas. Aê. Muito bom, muito obrigado. Aê, sensacional. Agradeço aqui em nome também, da Estela, né? que também está ouvindo o programa aqui. Olha lá. Aproveito também para mandar para as mulheres que cercam a minha vida. A minha esposa, a minha amada Márcia Batista, 46 anos juntos, 43 de casado. Vai também para minha filha, Poliana Batista Tomás. Vai para minha nora, Nerissa Ovalo Batista. Nerissa casada com meu filho Carlos Henrique Batista. E para Cidinha Marques, que me aguenta há mais de 30 anos, a minha secretária. É o braço direito. Manda para Eva Batista da Silva também, que é a sua segunda mãe. Verdade, Eva Batista da Silva, minha segunda mãe, a minha irmã querida, lá em São Joaquim da Barra. Janela de transferências. É onde que eu parei, hein? Eu parei no 1, né? É no 1. Falei só 1, então o 2. Na sua opinião, Tigrão, qual é o maior clássico do Brasil? O Derby Campineiro. E para você, Gleger? Ô, Batista, dá para você repetir aí ou não? Qual, na sua opinião, né? Qual é o maior clássico do Brasil? Guarani e Ponte Preta. E ó, eu falo isso com propriedade, tá? Porque eu já joguei Corinthians e Palmeiras, já joguei Cruzeiro e Atlético, já joguei Náutico e Sport e trabalhei como auxiliar técnico no Repá. Para mim, a maior rivalidade do futebol brasileiro Já jogou é Guarani e Bavi Ponte também, Preta. pô.
Já jogou Bavi também. Bavi também, exatamente. Bavi também. Para mim, a maior rivalidade é Guarani e Ponte Preta, não tenho dúvida. Janela de transferências que se encerrou ontem bateu recorde e ultrapassou R$1 bilhão investidos. Com 158 milhões, Flamengo foi a equipe que mais gastou, contratando apenas 3 reforços. Já o Botafogo, com 131 milhões, ficou na segunda colocação, contratando 10 novas peças. Para você, Tigrão, qual dos 2 times fez o melhor investimento nessa janela? O Botafogo contratou mais quantidade e o Flamengo mais qualidade. Para mim, o Flamengo contratou melhor. E para você, Gleger? Para mim, sem dúvida nenhuma, o Flamengo. Olha, é o seguinte, a resposta correta. Time brasileiro com mais vitórias consecutivas. Coritiba com 24 vitórias. Parabéns ao Tigrão. Valeu, rapaziada. Grande abraço. Vem aí. Esporte em debate nacional. Tchau.